A história começa num mundo mágico onde 9 raças vivem lado a lado, incluindo feras, anões, onis, demônios, elfos, elfos negros, draconianos, centauros e, por último, os humanos, um deles sendo um aventureiro novato chamado Light. Movido pela esperança de tirar a família da pindaíba, nosso herói se despede da vila e parte em busca de poder e prosperidade. Ao chegar à grande cidade, ele se depara com a dura realidade da discriminação, sendo desprezado só por ser humano. Ainda determinado, ele entra na guilda para se registrar como aventureiro e recebe o rank F, por ser seu primeiro dia. A recepcionista pergunta se ele tem uma habilidade especial, e o rosto de Light se ilumina ao dizer orgulhosamente que sim. É algo chamado Gotcha Ilimitado. Curiosa, a moça pede que ele explique, já que nunca ouviu falar de algo assim, mas Light insiste que será mais fácil mostrar na prática. Ele tira seu dispositivo Gotcha e o aperta, criando um cartão bem diante dos olhos dela. Radiante de orgulho, Light explica que o que estiver no cartão pode ser invocado, mas sua empolgação morre rápido ao perceber que o primeiro cartão é só um garfo torto e inútil. Envergonhado, ele dá uma risadinha sem graça, dizendo que foi só uma falha, e tenta de novo. Mas em vez de algo útil, surgem coisas ainda mais inúteis, tipo uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. Ele insiste que normalmente não é tão ruim assim, mas ela já está de saco cheio, e apenas entrega seu cartão de rank F sem mais uma palavra. Ainda empolgado, Light corre para pegar sua primeira missão. A recepcionista o aponta para o quadro de avisos. Mas o problema é que ele não sabe ler. Neste mundo, isso não é incomum, já que a maioria dos humanos mal sabe ler. Felizmente, ela o ajuda e que escolhe alguns trabalhos para iniciantes. Todos pagam pouco, mas Light não se importa, porque está pronto para se matar de trabalhar. E no fim do dia, ele está completamente exausto. Ele fez vários trabalhos um atrás do outro, e todo esse esforço mal deu para uma noite numa estalagem. Ainda assim, ele tenta se manter positivo, dizendo que se seu Gosha cuspir algo comestível, ele vai se virar bem. Então, do nada, um grupo de valentões feras esbarra nele e começa a gritar como se fosse culpa dele por sujar as roupas deles. Antes que ele possa explicar, eles arrancam todas as moedas que ele tem, dizendo que é para cobrir a conta da lavanderia. Light implora para que devolvam, porque sem aquilo, ele nem terá uma cama para a noite. Mas eles não dão a mínima. Um deles o chuta no chão, mandando-o dormir num chiqueiro, e eles saem rindo. As pessoas ao redor nem movem um dedo para ajudar. Em vez disso, elas o desprezam e o chamam de nada mais que lixo humano inútil. Nesse instante, uma jovem o levanta, mas Light nota que ela é uma elfa e fica surpreso. Ele se desculpa freneticamente por ter feito contato com ela, mas a mulher tranquiliza Light, dizendo que não o fará mal. Light não consegue entender por que uma elfa mostraria bondade a um humano como ele, e a mulher até o abraça. Os espectadores ficam chocados ao testemunhar uma elfa apenas tocar um humano, e Light está completamente atordoado. Essa elfa sujou os joelhos só para segurá-lo, então ele questiona se está sonhando. A mulher garante que não, e o resto de seus companheiros se apresentam. Eles afirmam ser membros da Concórdia das Tribos. É o título do grupo deles que representa todas as 9 raças criadas pela divindade. O Homem-Fera se chama Garu, e a elfa é Sasha. Há também Diablo, o demônio, Oboro, o Oni, e Drago, o draconiano. Depois vem Nano, o anão, Sion, a elfa negra, e Santoru, o centauro. Isso dá 8 membros, então o grupo revela que tudo o que precisam agora é de um humano para completar o time. Light fica sem palavras, então eles esclarecem que o objetivo deles como grupo é honroso. Querem erradicar o racismo no mundo e construir um futuro onde cada raça esteja em pé de igualdade e querem que ele faça parte disso. Mas Light não consegue acreditar no que está ouvindo, então o líder do grupo se aproxima e promete que eles falam sério. E assim, Light concorda em se juntar a eles, coração cheio e olhos brilhando. Algum tempo depois, Light se vê sob ataque de serpentes enormes e tem que ser salvo por Drago. Outra criatura quase se aproxima sorrateiramente dele, mas Sasha está lá para matá-la. Ela adverte Light para ser mais cauteloso e o lembra que estão na maior e mais implacável masmorra do mundo, chamada Abismo. Se algo o atingir aqui, ele vai para o beleléu na hora. Light se desculpa, então Sasha explica que está simplesmente preocupada com ele e o examina para ter certeza de que não está ferido. Eles estão viajando juntos há um tempo, e o resto do grupo começa a provocar Sasha, dizendo que ela vive mimando ele. Brincam que ela não consegue evitar, que no segundo em que está perto de Light, o rosto dela fica vermelho e toda a pose de Durona derrete. Sasha tenta dizer que só não quer que a reputação do grupo seja prejudicada por perder um membro, mas os outros não se convencem. Light está se sentindo bem inútil neste ponto, mas Drago diz para ele não se preocupar. Ele diz que gosta do chá que Light prepara para eles, então já está contribuindo o suficiente. Light se sente aliviado ao ouvir isso, e o grupo continua sua jornada pelo abismo. Eles chegam a uma área com uma única saída, e Drago decide que este é o lugar ideal.
Light pensa que deve ser hora de descansar, então alegremente diz a todos que vai preparar seu famoso chá para eles desfrutarem. Ele diz que levará apenas um momento, mas Drago o interrompe imediatamente e anuncia que Light está expulso do grupo. Light não consegue falar, então Drago se repete. Light permanece completamente confuso, então Garou simplesmente diz que ele está sendo expulso do grupo. A atitude de todos mudou completamente, pois todos se tornam duros, e Garou diz que ele é inútil para eles agora. Até Sasha o chama de criança tola, e diz que ele sempre a irritou. Eles até se perguntam em voz alta se a incompetência dele vem de uma falta de neurônios, ou se é simplesmente um traço humano. Todos largam a máscara e revelam que desprezam lixo humano como ele. Light espera desesperadamente que seja uma piada, mas eles dizem que não vieram até o abismo para uma brincadeira. Light aponta que eles foram tão gentis com ele antes, mas eles admitem que era tudo falso, pois precisavam dele no grupo. Não faz sentido para ele, então Drago explica que toda a armação foi por causa da habilidade de Light. Isso só confunde Light ainda mais, porque seu Gosha ilimitado sempre pareceu inútil. Drago diz que os líderes deles estavam monitorando Light por causa de sua habilidade estranha, suspeitando que ele pudesse ser algo chamado Maestro. Light argumenta que seu Gotcha ilimitado é uma habilidade inútil porque só produz pilhas de lixo, mas isso não importa para eles. Eles já sabem que o poder dele é inútil e seus atributos são ainda piores. É por isso que os líderes decidiram que Light não é o Maestro, o que significa que ele é apenas um peso morto agora. Os outros desejam que os chefões tivessem decidido antes, porque odiaram fingir que gostavam dele todo esse tempo. Light não sabe nada sobre esses líderes ou o Maestro, mas Drago diz que já ouviu o suficiente. Não vai importar de qualquer forma, pois Drago declara que é hora de terminar o maldito trabalho. O horror toma conta de Light ao perceber que não está apenas sendo expulso do grupo, porque terminar o trabalho significa que eles vão dar cabo dele. É quando tudo começa, e Garou avança, cortando o rosto de Light. Todo o seu corpo treme enquanto a verdade brutal o atinge, e ele foge em pânico. Mas escapar não é uma opção, pois o grupo lhe diz que não há saída. Ele não conseguiria sobreviver a uma única fera no abismo, então eles dizem para ele apenas aceitar seu destino. Sasha deixa claro que não haverá chance de correr, disparando uma flecha que atravessa sua perna. Garou admite o prazer que sente em caçar humanos, e Sion concorda, dizendo que os gritos pavorosos deles são como uma doce melodia para ela. Garou não para por aí, e chuta Light sem dó nem piedade. Drago manda ele parar com isso, mas Garou está ansioso para continuar. Então Sasha o lembra que eles têm que seguir o roteiro. A desculpa deles será que um monstro do abismo matou Light, então não podem deixar ferimentos que digam o contrário. Garou se aproxima para desferir o golpe final, dizendo a Light que ele foi um alvo divertido de espancar, então o fim não será rápido. Light rasteja desesperadamente pelo chão, questionando como tudo chegou a essa merda. Sua desesperança explode, e ele grita que não quer morrer, ativando acidentalmente uma armadilha de teletransporte. Drago grita para Garou não deixar o rato imundo escapar, mas já é tarde demais. Poucos segundos depois, Light se encontra em outro lugar na masmorra, mas a mudança de cenário não traz conforto. Seus ferimentos são graves, e ele sabe que no momento em que uma das criaturas o encontrar, ele estará acabado. Tudo o que ele consegue pensar é na família, se perguntando o que levou a isso. Os outros o trataram com gentileza, e ele pensou que estavam se tornando como camaradas depois de tudo o que compartilharam. Mas a realidade é cruel, e a amizade era falsa, e eles sentiram prazer em destruí-lo. Eles estavam empolgados com a ideia de vê-lo morrer, e planejavam fazer isso com sorrisos cínicos nos rostos. O coração partido de Light rapidamente se transforma em fúria, e ele agora despreza cada um deles, então promete exterminá-los. Essa fúria acende um fogo nele e sua sede de vingança se recusa a deixá-lo cair aqui. Ele jura que eles vão pagar e que ele vai despedaçá-los e ter sua doce vingança. Mas as coisas só pioram quando uma criatura aparece e os olhos de Light se arregalam ao ver seu nível 1000. Isso não deveria existir, porque feras assim pertencem a pesadelos. É quando Light percebe a terrível verdade de que foi teletransportado para o fundo do próprio abismo. Não há nenhuma chance de escapar, nem a pau, enquanto o monstro se aproxima, mas Light se recusa a perecer antes de ter sua vingança. Tudo o que Light tem para sequer tentar resistir é seu Gosha ilimitado, então ele o ativa. Light aciona seu Gosha ilimitado de novo e de novo, implorando silenciosamente por um milagre. Ele não vai se render, porque deve destruir aqueles que o traíram a qualquer custo e voltar para a família que ele tanto preza. E por sorte, a persistência de Light é recompensada e seu Gosha brilha com um esplendor deslumbrante como nunca antes. O monstro ataca, mas já é tarde demais, pois o Gosha de Light produz um novo cartão. Uma voz proclama que nada fará mal ao seu mestre e uma donzela se manifesta, aniquilando completamente a criatura de nível 1000. Essa garota poderosa limpa os destroços que causou e surpreendentemente se ajoelha diante de Light.
Ela o cura e rapidamente se desculpa por fazer isso sem pedir permissão primeiro, dizendo que seria vergonhoso se seus traços bonitos e pele de pérola fossem espelhados por ferimentos tão terríveis. Light fica impressionado ao ouvi-la falar assim sobre ele, e ainda mais chocado ao perceber que ela curou todos os ferimentos. A garota pede que ele a agracie com seu nome em sua bela voz, então Light diz a ela quem ele é. A garota o chama de Mestre Light e anuncia que dedicará sua existência a servi-lo. É o juramento de honra da empregada, e ela jura sua total lealdade a ele sem hesitação. Naturalmente, Light quer saber quem é essa garota misteriosa, então ela se apresenta como Mai, a empregada sempre em busca, e seu nível é 99,99. O que mais choca Light não é o poder dela, é que ela é uma carta super ultra rara tirada de seu Gosha ilimitado supostamente inútil. Mas Mai continua falando sobre sua devoção eterna, até dizendo que o seguiria além da própria morte. Ainda sobrecarregado, Light tenta explicar que seu Gosha ilimitado não é nada de especial. Não há como alguém como ela ter sido invocada de uma habilidade tão inútil, mas gentilmente pede permissão para inspecionar seu Gosha usando sua habilidade de avaliação, dizendo que só o fará com o consentimento dele, pois é a maneira correta de uma serva agir, e Light concorda. Assim que ela o examina, Mai fica impressionada. Ela revela que as habilidades de Light estão enterradas sob uma poderosa barreira de ocultação conhecida como Ocultar, e ninguém abaixo do nível dela seria capaz de descobri-lo. Então ela diz a ele que seu Gosha ilimitado é tudo, menos lixo. Ele permite invocações infinitas, e a qualidade e raridade do que produz dependem dos níveis de mana na área circundante. Ela lista os níveis de raridade do mais alto ao mais baixo: extra, ultra raro, triplo S raro, duplo S raro, raro, normal e no fundo, erro. Light não entende completamente a parte sobre mana, então Mai explica em detalhes para ele. Ela explica que mana é uma força invisível que flui por tudo no mundo, mas sua concentração é mais fraca perto da superfície, o que significa que as chances de tirar uma super ultra rara como Mai lá em cima são praticamente inexistentes. Mas as coisas são diferentes neste lugar. Agora, eles estão nas profundezas da masmorra, e a mana aqui é densa no ar. Isso significa que as chances de Light tirar cartas raras melhoram drasticamente nesta profundidade. Mai não tem ideia do que o trouxe aqui, mas elogia sua coragem por se aventurar tão fundo só para desbloquear toda a força de seu Gosha ilimitado. Light, no entanto, se recusa a fingir que é algum tipo de herói. Ele admite que nunca teria chegado tão longe sozinho. Ele explica como seus antigos aliados se voltaram contra ele, como o cortaram, o espancaram, o perfuraram com uma flecha e o deixaram para morrer. Enquanto ele fala, as memórias o oprimem. Lágrimas vêm, mas a raiva também, e ele jura que não vai descansar até que cada um deles pague o preço. Sem aviso, Mai gentilmente o abraça e se desculpa pelo tormento que ele suportou. Ela garante que agora que ele a tem ao seu lado, fazer justiça a esses traidores será fácil. Ela então implora a Light para dar a ordem de caçar os traidores e trazer suas cabeças em estacas como tributo. Light dá um passo para trás, sem dar uma resposta, então Mai assume que é porque ele tem muita compaixão no coração e diz que seus inimigos não merecem misericórdia. Mas Light responde que não é essa a questão. Ele confiou neles e foi enganado, foi espancado quase até a morte e jogado no fundo deste lugar amaldiçoado. E o verdadeiro problema não eram eles, era a sua própria fraqueza. E é por isso que ele decidiu que deve ficar mais forte. Ele admite que pode ser impossível para um humano fraco como ele, mas deseja vingança com as próprias mãos. Ele então se pergunta em voz alta se Mai acha que ele está sendo tolo, mas ela diz que nunca pensaria isso dele. Em vez disso, ela declara que o desejo dele é o dela, e se o objetivo dele é vingança pessoal, então é seu dever realizá-lo. Ela diz que acredita no que ele pode se tornar mais do que em qualquer coisa no mundo, então Light agradece por sua lealdade inabalável. Com a resolução agora alinhada, Light aciona seu Gosha ilimitado, mais uma vez nas profundezas do abismo, jurando dominar sua habilidade para construir um reino poderoso o suficiente para abrir caminho para sua vingança. Após 3 anos, vemos que Light construiu um império massivo bem nas profundezas do abismo. Cercado por suas empregadas leais, ele está no centro, sua voz calma cheia de elogios enquanto lhes diz que fizeram um trabalho excelente mais uma vez. Em perfeita harmonia, elas se curvam e expressam sua gratidão ao seu adorado Mestre Light. Cada uma delas parece completamente cativada por ele, sussurrando que estar perto dele parece a coisa mais sortuda que já aconteceu em suas vidas. Uma empregada excessivamente devotada até exclama que daria qualquer coisa só para cheirar os pés dele. A obsessão delas rapidamente se torna absurda, e Mai, visivelmente irritada, pede permissão para colocá-las na linha, mas Light apenas dispensa com um sorriso fácil, dizendo que não há necessidade porque elas estão apenas mostrando lealdade à sua maneira e deixa passar. Então vemos a verdadeira escala do Império de Light. Cidades vastas cheias de lojas movimentadas e incontáveis cidadãos levando vidas pacíficas. Onde quer que ele ande, as pessoas o cumprimentam calorosamente, chamando-o de Mestre Light e oferecendo-lhe seus melhores pratos.
Mesmo aqueles com poucos suprimentos se aproximam deles sem medo, sabendo que seu líder é gentil e justo. Light os tranquiliza, dizendo que alertará a administração para resolver qualquer escassez, e Mai imediatamente assume o comando, insistindo em resolver cada problema de uma vez para garantir que ninguém duvide da estabilidade do Império. Light observa que a população cresceu enormemente nos últimos 3 anos, e ele percebe que talvez precise reformular toda a estrutura governamental em breve. Sua próxima preocupação é o status de seus guerreiros de elite, cada um invocado de cartas super ultra raras de nível 99/99. Mas relata que todos estão atualmente em missões. Oyuki, por exemplo, está mapeando o perímetro externo do abismo, uma região infestada de criaturas perigosas. Mas Light não está preocupado, porque está confiante de que uma domadora de feras genial como ela pode lidar com qualquer coisa lá fora. Em seguida está Ellie, que tem trabalhado duro desenvolvendo novas formas de magia alinhadas com a grande visão de Light. Ele sabe que lhe deu muito para lidar e espera que ela não esteja se esforçando demais para atender às suas expectativas. Depois, a Nazuna, que está patrulhando o castelo como de costume. Ela é especializada em combate corpo a corpo, o que a torna guarda-costas ideal. Mai admite que Nazuna não é exatamente a mente mais brilhante do grupo, mas é facilmente a mais divertida de se ter por perto. De volta ao castelo, Mai fica irritada ao encontrar alguém esperando do lado de fora do quarto de Light, e é Jack, o guerreiro de nível 77/77. Mai o repreende por ser muito casual e o lembra de mostrar o devido respeito ao mestre Light, mas Light dispensa a preocupação dela e diz que está tudo bem, e que ele não se importa, porque sempre o considera como seu irmão mais velho. Os dois homens saem para um treinamento sério, e Light avisa que hoje não haverá contenção. Ele declara que as luvas estão fora, e imediatamente começa com um soco rápido como um raio direto no estômago de Jack. Jack tropeça para trás, claramente impressionado, mas dá risada porque, afinal, há uma razão para o chamarem de barricada de sangue de ferro. O golpe de Light teria derrubado quase qualquer outra pessoa, mas Jack é construído como uma fortaleza. Enquanto a sessão de sparring esquenta, cortamos para Nazuna fazendo suas rondas pelo castelo. Ela orgulhosamente informa as outras empregadas que está executando uma tarefa direta do Mestre Light, uma missão de patrulha crítica. As empregadas a cobrem de elogios, dizendo que se sentem mais seguras sabendo que alguém como ela está cuidando delas. Nazuna tenta permanecer modesta, dizendo que está apenas cumprindo seu dever, mesmo que sua postura diga o contrário. Sem saber para onde ir em seguida, Nazuna ouve as empregadas mencionarem nervosamente uma certa zona restrita que gostariam que ela verificasse. Acontece que essa área é nada menos que o quarto de Light, deixando Mai intrigada sobre por que Nazuna está batendo lá. Nazuna diz que está simplesmente planejando inspecionar o quarto, mas Mai calmamente lhe diz que os aposentos de Light já estão bem protegidos. Mas Nazuna rebate, apontando que Light nem está em casa agora. E mais desconfiada, se pergunta o que Mai está fazendo lá dentro. Mai rapidamente afirma que está apenas se mantendo ocupada, como todas as empregadas diligentes deveriam, mas Nazuna dá de ombros e entra. Uma vez lá dentro, Nazuna começa a observar os arredores. Algo parece estranho, a cama está claramente bagunçada, como se alguém tivesse se jogado nela. Mais estranho ainda, há marcas nos travesseiros, como se alguém estivesse deitado, se remexendo e fungando. Mai nem pisca e calmamente diz que isso faz parte da sua técnica especializada de arrumar a cama. Ela afirma que é um segredo de 7 chaves, não pode ser revelado. Nizuna, completamente convencida, solta um suspiro de pura admiração. Ela elogia as habilidades incríveis da Mai e diz que ela realmente merece sua posição como a primeiríssima invocada do Light. Mas a Nizuna não veio de mãos vazias, ela também traz um recado das outras criadas. Elas estão de saco cheio da Mai, monopolizando o acesso ao quarto do Light. A nota diz que as criadas exigem direitos de limpeza justos e que uma petição formal já foi lançada para tirar a Mai do cargo de chefe. Elas a acusam de tirania e assinam a carta com um afiado "se ferre". Nizuna oferece ajuda no que puder, mas a Mai educadamente recusa, dizendo que é trabalho dela lidar com essa revolta sozinha. Ela agradece a Nizuna por transmitir o recado e até lhe dá uma gorjetinha, o que deixa a Nizuna radiante de pura alegria. Nizuna corre imediatamente para torrar o dinheiro da sua recompensa num vendedor local que acabou de reabastecer com uma leva fresquinha de guloseimas irresistíveis. Ela se recusa a gastar sua moeda em qualquer outra coisa, porque o que seu estômago realmente implora são aqueles gloriosos sanduíches de leite e panqueca. Sem hesitação, ela enfia os lanches na boca, completamente perdida no paraíso dos sabores. E é quando ela dá de cara com a Oyuki dentro do castelo. Confusa, a Nizuna pergunta por que a Oyuki voltou tão cedo, já que ela deveria estar explorando o perímetro florestal do abismo. Como sempre, a Oyuki responde numa série de miados, tipo gatinho. Infelizmente para ela, a Nizuna não fala "mio" do jeito que o Light fala. Sempre confiante na sua própria inteligência, a Nizuna tenta interpretar as palavras crípticas dela, mas seus palpites erram completamente o alvo. Primeiro, ela pergunta se a Oyuki precisa de ajuda para cortar árvores e abrir o caminho de reconhecimento, mas a resposta é claramente não. Depois, ela se pergunta se a Oyuki não teria encontrado algum tipo de monstro que era muito, mas muito difícil de lidar.
Mas também não é isso não. A Nizuna eventualmente reconhece que, embora o Yuki tenha sido invocada antes dela, ela ainda parece mais velha e bem mais forte. Então, com total confiança, ela diz ao Yuki que, se ela estiver em apuros, deve se sentir à vontade para contar com ela. Cansada daquela brincadeira de adivinhação, a Yuki finalmente para de fingir e fala normalmente, explicando que completou a missão sem problema algum. Ela não encontrou uma única ameaça e voltou simplesmente para entregar a parte dela do mapa completo. De volta ao castelo, a Nizuna termina sua patrulha com orgulho, embora esteja um pouco para baixo por não ter visto o Mestre Light o dia todo. Depois de ter certeza de que está sozinha, ela se esgueira e sobe no grandioso trono do Light. Ela reflete sobre como ele fica incrivelmente descolado sempre que se senta ali, e silenciosamente deseja que ele estivesse aqui agora. Mas sua fantasia é abruptamente estraçalhada quando ela acidentalmente quebra um pedacinho da asa de anjo do trono. Em pânico total, ela tenta colar a parte quebrada de volta, torcendo para que ficasse, e então sai correndo da sala em disparada. Enquanto isso, lá perto do campo de treinamento, Light e Jack ainda estão trocando golpes, mas eventualmente concordam em encerrar o dia. Enquanto recuperam o fôlego, Jack comenta que o Light praticamente dominou a arte de transformar o corpo inteiro dele numa arma. Mas o Light, humilde como sempre, dá todo o crédito ao Jack por ser um professor e tanto. As sessões intensas transformaram o Light numa verdadeira potência, e o Jack admite que há apenas um punhado de seres no abismo que poderiam ter alguma chance contra ele agora. O abismo é o lar das criaturas mais temíveis do planeta, o que significa que se tão poucos podem rivalizar com o Light aqui embaixo, menos ainda podem desafiá-lo na superfície. Mas o Jack não está dizendo isso para se gabar, ele está lembrando o Light de uma verdade importantíssima. Inimigos ainda mais fortes existem por aí. O Light leva o aviso a sério, e ele sabe que o mundo da superfície está cheio de perigos desconhecidos, e ele jura nunca, jamais, se tornar complacente. Ele vai sobreviver, não importa o que aconteça, porque a missão de vingança dele ainda não acabou. Em outra sala, a Mai reúne as criadas para uma reunião, mas todas fingem que não fazem a menor ideia do porquê ela as convocou. A Mai calmamente recita cada palavra da mensagem que elas lhe enviaram, incluindo aquela linha final, o "se ferre". Instantaneamente, o grupo começa a se desculpar, todas de uma vez. Nenhuma delas sabe o que dizer, então elas se viram para arranjar desculpas. Uma delas afirma que estavam apenas tentando ajudar, porque a Mai está sempre tão sobrecarregada. E as outras concordam, dizendo que as intenções delas eram as melhores, mas nada disso explica a última parte da nota. E o pior de tudo, elas tiveram a audácia de enviar a Nizuna para entregar, em vez de enfrentar a Mai diretamente. A suposta união delas desmorona em segundos, enquanto elas começam a culpar umas às outras, mas a Mai as cala, e ela rejeita firmemente o pedido delas para serem permitidas dentro do quarto do Light. Em vez disso, ela lhes atribui uma tarefa bem diferente, limpar o corredor que leva à câmara do trono. E só para deixar o recado bem claro, ela as ordena a esfregar tudo manualmente, sem magia ou atalhos. O corredor é ridiculamente longo, e as criadas gemem que aquilo vai levar uma eternidade. Mas a Mai não cede, e ela as lembra que estará indo para a superfície em breve, numa missão especial para o Mestre Light. Então ela espera que elas mantenham tudo impecável enquanto ela estiver fora. Enquanto isso, no mercado, a Nizuna olha sonhadoramente para uma arma super elegante em exibição, murmurando que bem que queria comprar algo tão legal. A Ellie aparece de repente atrás dela, surpresa ao encontrá-la por ali, perambulando pela loja. Pensando que a Nizuna provavelmente estava lá para doces de novo, ela fica surpresa ao ouvir que a Nizuna estava apenas admirando um par de luvas de batalha. A Nizuna pensou que a Ellie estaria fazendo trabalho de campo, ou supervisionando reparos, como de costume. Mas a Ellie casualmente diz que está de folga hoje, e que tudo está correndo tão bem que ela realmente tem tempo livre pela primeira vez. A Ellie suspeita que a Nizuna está ainda mais avoada do que o normal, mas a Nizuna tenta provar sua perspicácia recitando orgulhosamente a tabuada, só para errar logo de cara. A Ellie cai na gargalhada zombando dela, e as duas começam a discutir. A Ellie aponta com arrogância que o Light confia nela para tarefas de alto nível, cruciais para o plano mestre de vingança dele, ao contrário da Nizuna e do seu cérebro adoravelmente minúsculo. A Nizuna retruca, dizendo que as patrulhas dela também são importantes, mas a Ellie minimiza isso como se não fosse nada de especial. Então a Ellie revela que acabou de tomar um chá com o Light para discutir assuntos estratégicos. Ela provoca a Nizuna, dizendo que da próxima vez, ela pode até reservar uma sala privada só para a reunião delas. A Nizuna fica instantaneamente com ciúmes, não da conversa em si, mas do chá. Ela quer desesperadamente tomar um chá com o Light também. A Ellie não consegue acreditar que foi isso que a chateou, mas a Nizuna apenas pisca confusa, porque ela não vê o que mais haveria para ter ciúmes. Então a Ellie diz que há algo ainda mais digno de ciúmes, algo que deveria realmente acender um fogo nela. Mas a Nizuna interpreta mal o momento completamente, e ela assume que a Ellie está falando sobre magia, e imediatamente oferece seu apoio, pensando que a Ellie pode estar preocupada em não conseguir lutar sem feitiços um dia, e ela promete protegê-la, se isso por acaso acontecer. Sem palavras, a Ellie apenas suspira e diz:
Claro, eu aceito a sua oferta. A Nizuna sai saltitando, feliz como sempre, pronta para retomar a patrulha dela. A Ellie a observa ir, pensando consigo mesma que realmente não existe ninguém, mas ninguém mesmo como a Nizuna. Em outro canto do castelo, as 4 criadas reclamam de como acabaram em apuros, apesar de terem o que acreditavam ser uma queixa perfeitamente válida sobre a supervisora delas. O problema é que ela é a supervisora, e a Mai é praticamente intocável. Impotentes para agir contra ela, todas elas se lamentavam, sonhando como teria sido bom serem elas a limpar o quarto do Mestre Light. A conversa rapidamente desvia quando uma delas diz que enterraria o rosto inteiro nos lençóis dele só pra sentir o cheirinho. Como de costume, a garota que sempre exagera vai longe demais, dizendo que quer lamber cada utensílio que ele já usou na vida. As outras imediatamente a chamam de aberração, uma doida varrida, mas depois de um momento de hesitação, todas admitem timidamente que provavelmente fariam o mesmo. Seus pensamentos divagam para a antiguidade da Mai, porque afinal, ela foi a primeiríssima que o Light invocou. Não foi até 3 meses depois que a Oyuki apareceu, e elas não conseguem parar de imaginar o que pode ter acontecido entre o Light e a Mai durante esse tempo. E as imaginações delas saem completamente do controle. O Light é puro, inocente e às vezes completamente alheio, e a ideia de um jovem e uma garota sozinhos numa masmorra, que é uma armadilha mortal, as deixa doentes de inveja. Elas sentem tanta inveja que desejam poder canalizar essa emoção numa maldição de verdade para lançar na Mai. Elas tentam, mas todas congelam de horror quando a Mai aparece de repente atrás delas. Todas haviam assumido que ela já tinha partido para a missão na superfície, mas aparentemente não. A Mai lhes disse que ouviu falar delas cantando Morra repetidamente e veio para pedir uma explicação. Instantaneamente, as garotas mudam o tom, fingindo ser nada além de subordinadas leais, mas a Mai não é enganada nem um pouquinho. Eventualmente, elas confessam, admitindo que a inveja delas falou mais alto. O que elas realmente ressentem é o fato de que a Mai passou tanto tempo a sós com o Light. A Mai lhes diz que não tem obrigação nenhuma de compartilhar o que aconteceu durante esses 3 meses, mas como está se sentindo caridosa, ela vai dar uma colher de chá. Ela revela que durante aquele tempo, o Light não passou um único momento fazendo algo remotamente romântico ou questionável. Ele se enterrou nos estudos, devorando cada livro que encontrava e praticando artes marciais sem parar, porque estava inteiramente consumido pelo seu objetivo de ficar mais forte. Quanto a todas as fantasias depravadas que as criadas inventaram, nenhuma delas se tornou remotamente verdadeira. A Mai admite que, ultimamente, ela estava sentindo que talvez tivesse sido muito rigorosa, que talvez a liderança dela tivesse sido um pouco irracional. Ela estava até considerando aliviar a carga de trabalho delas, mas agora, depois de ouvir o que elas estavam tramando, ela percebe que foi muito, mas muito leniente. Elas não só vão esfregar os corredores à mão, mas ela também está adicionando à Sala do Trono à lista de tarefas delas. As garotas gemem em desespero, percebendo que aquilo vai levar uma eternidade, mas a Mai friamente comenta que, dado o tempo que elas passaram falando mal dela, elas claramente têm muito tempo de sobra. O tom dela muda de casual para autoritário enquanto ela lhes diz para reconhecer a ordem imediatamente. As criadas não têm escolha a não ser saudar e ir trabalhar, resmungando enquanto vão. Mas assim que elas começam a limpar, o desastre acontece. A asa de anjo quebrada no trono do Light, que a Nizuna tinha recolocado em pânico, se solta e atinge o chão. Dentro do quarto dela, a Nizuna se espreguiça com um suspiro de alívio, orgulhosa de ter completado mais um dia de manter a paz. Ainda assim, há uma decepção persistente no peito dela, porque ela não conseguiu ver o Light de jeito nenhum. Mais do que tudo, ela deseja que ele finalmente lhe dê a ordem que ela tanto espera. Ela quer ser enviada para a superfície para que possa destruir todos que ousaram traí-lo. Ela eventualmente se acalmou, esperando poder vê-lo na manhã seguinte, e adormeceu com esse desejo no coração. No dia seguinte, o Light sai do castelo e encontra a cena de sempre. A Ellie e a Nizuna presas em mais uma discussão. A Nizuna se ilumina no momento em que o vê, emocionada porque o desejo dela se tornou realidade e ela consegue ver o Mestre Light de novo. Como sempre, o Light não consegue se evitar tratar a Oyuki como um gato, e as outras garotas rapidamente ficam com ciúmes da atenção. Mas o momento de paz é estraçalhado quando uma besta familiar aparece, uma que se parece exatamente com o cão infernal que o Light enfrentou pela primeira vez quando caiu no abismo. Mesmo agora, o Light sente o corpo dele tensionar só de ver aquilo, assombrado pelo medo daquele dia. Mas as coisas eram diferentes agora, porque ele tinha guerreiros poderosos ao seu lado, e eles estavam prontos para lutar sem hesitação. A Nizuna abandona o tom de cabeça oca de sempre, cheia de raiva por um vira-lata de treinamento qualquer ousar mostrar a cara na frente do Light. A Ellie também está furiosa, pronta para punir a criatura pela arrogância dela. A Oyuki está igualmente enojada, só a presença daquele cão já está perturbando a paz do Light, e ela promete exterminar toda a raça dele se for preciso. Elas deixam claro que estão prestes a liberar a força avassaladora do poder delas de nível 9999.
Mas antes que elas possam fazer qualquer movimento, o Light gentilmente intervém e lhes diz que está tudo bem. A voz dele sozinha já é suficiente para fazê-las parar instantaneamente. Ele as tranquiliza dizendo que está bem agora. Surpreendentemente, o Light até pede desculpas à besta por assustá-la. No fundo da mente dele, ele sabe que se ele desse a palavra, as garotas dele eliminariam os cães infernais da existência. Então o Light chega ao motivo pelo qual as reuniu. Ele as informa que a Mai voltou, e a missão dela foi um sucesso, o que significa que é a hora. O alvo delas caiu direitinho na armadilha, e agora elas passam para a fase 2. As garotas estão um pouco irritadas porque a Mai conseguiu assumir a liderança, mas estão igualmente animadas sabendo que finalmente estão avançando. O Light se vira e as lidera, declarando que o primeiro prato da sua tão esperada vingança está finalmente pronto para ser servido. Longe dali, na cidade dos lobos, um dos alvos do Light, o Garou, passeia pelas ruas. As pessoas o aplaudem como se fosse um herói, alegremente inconscientes de que a vingança já está a caminho. Os aldeões são obcecados pelo Garou, a ponto de um deles até brincar que ele deveria se casar com a irmã dele. Eles o elogiam sem parar, e o Garou ri sem a menor vergonha. Ele absorve a atenção, desfilando como uma celebridade e dizendo a todos para abrirem caminho para uma lenda. De lado, um humano revira uma pilha de lixo, e o Garou não suporta a visão. Então ele chama o garoto de escória da sarjeta, o joga no chão com tudo e cospe bem na cara dele. Como a maioria dos Homens-Fera, o Garou não tem nada além de desprezo pelos humanos, e ele diz ao garoto para desaparecer e deixa bem claro que é melhor ele nunca mais aparecer na frente dele. Mais tarde, numa taverna local, ele confiantemente reivindica o melhor assento e instrui sua comitiva a pedir o que quiser, gabando-se de que tem ganhado muito bem. Os companheiros dele o elogiam, chamando-o de símbolo de orgulho para todos os Homens-Fera, mesmo que ele próprio tenha se arrastado da sujeira das favelas. Agora ele é um líder admirado por muitos e muitos. Com uma arrogância sem filtro, ele lhes diz que se tornar alguém como ele não é algo que qualquer um pode fazer, não. Ele dominou a arte da influência, e como os Homens-Fera são naturalmente inclinados a seguir, tudo o que ele precisa fazer é alavancar essa característica e então a vida se torna realeza. Segundo ele, a chave para o sucesso reside em categorizar corretamente as tarefas, sabendo quais delas valem o investimento e quais consomem muito esforço para pouco retorno em poder ou lucro. Um dos Homens-Fera menos inteligentes menciona um trabalho antigo que o Garou fez há 3 anos, envolvendo o Concílio das Tribos, perguntando se havia sido lucrativo. Outro companheiro o repreende por se intrometer, mas o líder lobo responde calmamente, afirmando que a federação para a qual trabalharam os havia ligado por juramento, tornando impossível revelar quaisquer detalhes específicos. Ele se lembra, no entanto, que foi a missão mais fácil e lucrativa que ele já havia feito na vida. Apenas eliminar um garoto humano insignificante e inútil, e agora ele é rico e respeitado. Ainda assim, algo sobre aquele portal o incomoda bastante. Ele nunca descobriu para onde levava, embora duvide muito que alguém como o Light pudesse de alguma forma sobreviver. O que o intriga mais é o misterioso mastro que a Federação estava tão obcecada em localizar. Só o pensamento já o arrepia, avisando que cavar muito fundo nisso pode ser perigoso. Antes que ele possa pensar mais, os pensamentos dele são interrompidos pela chegada repentina de uma jovem deslumbrante, revelada ser a Mai, que educadamente pergunta se eles podem conversar. Ela pergunta se ele é o Garou, o líder dos Homens-Fera, e ele acena com a cabeça depois de beber casualmente da sua bebida. A Mai falsamente afirma ter servido como empregada do Mestre Light, que ela explica vir de uma estimada linhagem nobre. O Garou fica chocado com essa revelação e começa a se perguntar se, caso tivesse mantido o Light vivo, teria sido muito mais lucrativo para ele. A Mai continua sua decepção, alegando que tem procurado o Light nos últimos 3 anos e que cada pista que ela seguiu a levou a este país, o mesmo lugar onde ele estava viajando pela última vez com um novo grupo. O Garou casualmente admite que de fato fazia parte daquele grupo e confirma que o Light estava entre eles. Os olhos da Mai brilham enquanto ela finge tristeza, dizendo que ouviu rumores de que o Light pereceu dentro das masmorras e nunca mais foi visto. O Garou acena solenemente, concordando que é verdade que o Light teve um fim trágico, mas a Mai gentilmente pergunta se ele poderia guiá-la até o local onde tudo aconteceu, explicando que isso lhe traria conforto visitar o lugar onde o Light deu seu último suspiro. O Garou responde secamente, perguntando o que ele ganha com isso. Para sua surpresa, a Mai calmamente coloca uma pequena bolsa na mesa, e dentro estão 3 barras sólidas de ouro. Os companheiros dele ficam chocados em silêncio, com os olhos arregalados, mas o Garou mantém uma expressão séria enquanto a mente dele dispara. Ele se pergunta se isso é uma armadilha, ou se a garota realmente busca nada mais do que um guia para as profundezas das masmorras. Mas depois de um momento de reflexão, ele decide aceitar o acordo. Na mente dele, uma mulher humana frágil não representa ameaça para alguém da força dele, já que ela não conseguiria nem tocar um fio do pelo dele, muito menos machucá-lo. O Garou eventualmente a leva para as masmorras, acompanhado por seus leais seguidores. Depois de várias horas de caminhada por túneis úmidos, ele se vira para perguntar se ela está aguentando. A Mai, embora visivelmente exausta, oferece um leve sorriso e insiste que pode continuar.
O Garou sorri por dentro, pensando em como a fortuna sempre parece favorecê-lo. Ele planeja roubá-la do ouro dela assim que chegarem e então desonrá-la ali mesmo, sobre o túmulo do homem que ela lamenta. Finalmente, eles chegam à caverna onde o Light havia sido abandonado e deixado para morrer. O Garou gesticula à frente, afirmando que este é o local exato onde o Light encontrou seu destino infeliz. Ele inventa uma história falsa sobre um grupo de monstros os emboscando, dizendo que o Light não teve tempo de fugir, foi despedaçado e então acionou uma armadilha de teletransporte e nunca mais foi visto. A Mai cai de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os pensamentos do Garou se tornam cruéis. Ele zomba de como os humanos são patéticos, tão frágeis, tão inconscientes do perigo mesmo quando ele se aproxima. Os homens dele se espalham sutilmente, formando um círculo e selando a única saída, enquanto o Garou continua sua performance, fingindo lamentar que tentou salvar o Light, mas falhou. Assim que ele se prepara para atacar, o tom da Mai muda de repente. A voz dela endurece enquanto ela declara que apenas as criaturas mais depravadas da existência poderiam enganar alguém tão puro de coração como Light, atraindo-o para uma masmorra imunda apenas para traí-lo. As palavras dela ecoam nitidamente contra as paredes de pedra enquanto ela olha ao redor, o arrependimento queimando nos olhos dela, admitindo que se ela tivesse entrado no serviço do Light um pouquinho antes, ele nunca teria sido caçado, baleado na perna e espancado até mal conseguir respirar. O Garou instantaneamente sente o perigo e instintivamente salta para trás, a mente dele correndo com confusão sobre como diabos essa mulher sabe detalhes tão específicos. Os seguidores dele olham ao redor, claramente perplexos, inconscientes do peso total do que acabou de ser dito. Mas o Garou sabe muito bem. Os únicos indivíduos que poderiam estar cientes desse evento são membros do Concílio das Tribos ou figuras de alto escalão da elite da nação. Ele estreita os olhos e exige saber para quem ela está trabalhando, acusando-a de ser uma espiã enviada por uma tribo rival. Ela zomba em resposta, declarando com audácia que não serve a ninguém além de Light, e que Garou está prestes a enfrentar sua fúria. A energia bruta que emana dela o faz estremecer, o que ele acha profundamente perturbador. Ele tenta se convencer de que ela não passa de uma humana inútil, boa apenas para ser usada e descartada. Mas no instante em que ela o encara, uma onda fria de pavor o invade por completo. Seus instintos gritam a verdade, não é blefe e se ele lutar, vai morrer. No momento em que Maya está prestes a atacar, uma voz calma ecoa das sombras. É a voz de Light, pedindo para ela recuar, dizendo que ele mesmo cuidará de Garou. Os olhos de Garou se arregalam, recusando-se a acreditar no que ouve. Mas então Light avança, seu tom quase casual, como se cumprimentasse um velho conhecido. Ele diz a Garou que veio acertar as contas de 3 anos atrás. De repente, recuperando a pose, Garou explode em gargalhadas, dizendo que nunca pensou que veria Light novamente. Ele o ridiculariza por ser um humano patético de nível 15, gabando-se de que alguém como ele jamais poderia enfrentar um chefe de raid nível 158. Ele zomba, dizendo que nem se importa como Light sobreviveu, mas agora finalmente pode matá-lo com as próprias mãos e arrastar seu cadáver como prova. Light exala suavemente, perguntando se Garou não está ao menos curioso sobre quem é Mai, ou o quão poderosa ela realmente pode ser. Garou dá de ombros, admitindo que não tem a menor ideia da verdadeira força dessa tal empregada, mas tem certeza absoluta de que humanos fraquinhos jamais se igualarão a feras como eles. Ele se gaba de que todos os seus homens estão acima do nível 130 e que os esmagarão com força avassaladora. Sem mais delongas, ele dá o sinal para atacar. 2 de seus subordinados correm em direção a Light em velocidade máxima, armas em punho prontos para derrubá-lo. Mas em um instante, Mai os intercepta, aparecendo antes mesmo que eles pisquem. Suas cabeças caem limpas no chão, no mesmo lugar, enquanto seus corpos desabam em silêncio. Ela avisa friamente que quem ousar ameaçar Light perderá a vida. Mas Light a instrui calmamente a recuar e bloquear todas as saídas, porque desta vez ele mesmo quer se divertir um pouco. Os homens de Garou começam a perder a coragem, incapazes de compreender o que acabaram de testemunhar, mas Garou rapidamente tenta colocá-los de volta na linha, minimizando o ocorrido como um truque barato de salão, nada de verdade. Light o encara e pergunta se ele ainda acredita honestamente que humanos são mais fracos, se alguma vez lhe ocorreu que a humanidade poderia ser a raça mais poderosa de todas. Garou explode em gargalhadas, exibindo orgulhosamente seu nível como se isso encerrasse a conversa. Mas Light responde calmamente, dizendo que um nível é apenas um número, e não significa nada quando se trata de verdadeira força. A paciência de Garou se esgota, e com um rugido furioso, ele e todos os seus capangas se lançam contra Light com força total. Mas para o choque deles, Light não se intimida e permanece imóvel como a superfície de um espelho. Então, em um instante, ele explode em movimento, aparando cada golpe e derrubando cada um dos guerreiros feras em sucessão impecável. Um por um, eles caem no chão, atordoados e sem fôlego. Light se aproxima de Garou e pergunta novamente se ele ainda pensa que humanos são fracos, mas Garou, consumido pelo orgulho, recusa-se a aceitar a derrota.
Rangendo os dentes, ele supera a dor, salta de volta aos pés e grita que nenhum humano jamais poderia rivalizá-lo. Determinado, ele tira um cristal mágico brilhante do bolso e o joga no chão, invocando seu familiar, um enorme monstro lobo de nível 500. Light observa calmamente e pergunta se é realmente o melhor que Garou pode fazer, mas Garou presume que ele está chocado demais para falar e o ridiculariza, incitando-o a implorar. Light não se move e diz a Garou para atacar, prometendo não dar um único passo de onde está. Enfurecido, Garou ordena que sua fera libere uma explosão tão devastadora que poderia obliterar um quarteirão inteiro da cidade. A explosão abala a masmorra e uma nuvem de poeira engole tudo. Mas quando a poeira baixa, a expressão de Garou congela em descrença. Light está exatamente onde estava, intocado, nenhum arranhão em suas vestes. Light sorri, zombando dele por dar um nome tão grandioso àquele ataque exagerado, quando tudo o que fez foi levantar um pouco de poeira. Garou está chocado demais para responder, e agora seus homens tremem visivelmente, alguns mal conseguindo se manter em pé. Com uma confiança tranquila, Light anuncia que é a vez dele. Ele enfia a mão no casaco como se estivesse num duelo, e tira uma carta, igualzinho num jogo de cartas colecionáveis. Ele joga a lendária carta ultra rara de nível 9000, a Divindade Lobo Primordial. A besta divina se materializa atrás dele, radiante e etérea, deixando o inimigo fera completamente pasmo. Light dá uma ordem simples, eliminar o familiar de Garou, mas em vez de disparar uma explosão dramática, o lobo divino exala suavemente, e só esse sopro é o suficiente. Sua essência divina congela o enorme lobo de Garou e o estilhaça em fragmentos brilhantes, bem na frente de seu mestre atordoado. Garou fica paralisado, a mente em parafuso, incapaz de aceitar que seu monstro de nível 500 foi destruído em um instante, sem sequer uma luta de verdade. Mas Light simplesmente dá de ombros, dizendo que ele mesmo poderia ter esmagado a fera se realmente quisesse. Então, como golpe final ao orgulho de Garou, Light revela seu próprio nível, maximizado em 9999. Garou começa a gaguejar, o corpo inteiro tremendo enquanto ele murmura que isso simplesmente não pode ser real, porque humanos não deveriam exceder o nível 100, e se Light fosse realmente o mesmo humano de 3 anos atrás, ele já deveria ter envelhecido. Light explica calmamente que usa um anel da idade para deter seu crescimento físico, uma lembrança de quem ele era e do dia em que foi traído pela mais baixa forma de escória que já pisou na Terra. Naquele momento, Garou percebe que seu destino está selado. Ele não tem chance nenhuma contra o monstro que Light se tornou. Sabendo que está praticamente morto, ele faz o que qualquer covarde faria. Larga as armas e cai de joelhos, implorando por misericórdia. Ele implora que não foi culpa dele, alegando que agiu sob ordens da Federação. Com a voz trêmula, insiste que nunca teve a intenção de ferir ninguém, que seus subordinados foram os que bolaram todo esse plano e o arrastaram para isso. Seus subordinados o encaram com descrença, pois este é o mesmo homem que se gabava de seu poder e domínio esta manhã, e agora está curvando a cabeça, implorando por perdão, até mesmo oferecendo-se para servir como bichinho de estimação de Light se isso poupasse sua vida. Light, no entanto, permanece indiferente, e em vez disso pergunta o que o maestro realmente é, e por que o governo está tão obcecado em encontrá-lo. Garou responde honestamente que não sabe, apenas que lhes disseram que o maestro era provavelmente um humano. O tom de Light endurece enquanto ele pergunta por que escolheram matá-lo, uma vez que acreditaram que ele não era o maestro. Garou rapidamente se prostra novamente, jurando que não tem ideia, que estavam apenas seguindo ordens. Os olhos de Light se voltam para os outros homens fera, exigindo saber se algum deles possui informações reais. Numa tentativa desesperada de sobreviver, todos começam a gritar que sim, mas os olhos especiais de Mai brilham com poder, expondo suas mentiras. Sem hesitar, ela os abate onde estão, o sangue espirrando pelo chão da caverna. Ela declara friamente que quem ousar mentir diante de Light encontrará a morte por suas mãos. Light se vira para Garou e pergunta se ele acredita que há alguém forte o suficiente para desafiá-lo, caso ele decida fazer guerra na superfície. Garou admite a verdade. O poder de Light está além da compreensão, o suficiente para esmagar nações sozinho. Mas ele acrescenta que se as nações se unirem e liberarem as armas que vem desenvolvendo, mesmo alguém como Light pode enfrentar dificuldades, especialmente com apenas uma empregada ao seu lado. Light sorri e diz que quer lhe mostrar algo. Com um aceno de mão, ele conjura magia de teletransporte, levando-os direto para sua própria sala do trono. A sanidade de Garou quase se estilhaça no instante em que ele chega. Sua mente não consegue processar o que está vendo. Um exército tão vasto e aterrorizante que o mais fraco entre eles é nível 1500, enquanto 4 empregadas estão no nível 9999. O restante varia entre 6000 e 9000, cada um irradiando poder divino. Garou não consegue falar, e uma única lágrima escorre por sua bochecha enquanto a verdade horripilante se instala.
Light poderia apagar o planeta inteiro num piscar de olhos. Ele não é apenas poderoso, é um apocalipse ambulante, e Garou só consegue tremer enquanto se pergunta o que acontecerá quando essa divindade finalmente decidir ir para a guerra. Na manhã seguinte, Light retorna à sua cidade natal com a esperança de reencontrar sua família e levá-los de volta para sua cidade masmorra. Mas ao chegar, essa esperança rapidamente se transformou em desespero. Diante dele, jazia apenas um deserto de ruínas despedaçadas e cadáveres em decomposição. A vila havia sido completamente aniquilada cerca de 6 meses antes por atacantes desconhecidos, sem deixar vestígios de vida. Determinado a ao menos dar um adeus digno aos seus entes queridos, Light começou a vasculhar os escombros, procurando por quaisquer restos que pudesse sepultar. Para seu imenso alívio, nenhum dos corpos correspondia aos de seus irmãos mais novos, o que lhe deu uma tênue esperança de que ainda pudessem estar vivos em algum lugar, mas seus pais não tiveram a mesma sorte. Gold, percebendo a gravidade do momento, perguntou se Light estava aguentando, reconhecendo o quão difícil devia ser processar aquilo, mas Light garantiu que daria conta. No momento, o foco deles precisava permanecer na missão atual, então ele pediu a Gold e Nemumu que o ajudassem a coletar o máximo de informações possível. Embora estivesse claro que sua força militar era formidável o suficiente para rivalizar com as grandes potências mundiais, mergulhar de cabeça no conflito seria imprudente. Ele queria informações detalhadas sobre as capacidades de cada nação. Além disso, Light suspeitava que a destruição de sua vila estava diretamente ligada a rumores de que ele era um maestro. Então, estava determinado a descobrir o que um maestro realmente é e por que tal título justificaria tanto derramamento de sangue. E se descobrisse que toda essa devastação foi resultado de alguns Alights sedentos por poder em busca de influência, então ele jurou reduzir o mundo a cinzas e pessoalmente forçar os culpados a engolir as consequências. Gold simpatizou com a raiva de Light, mas o advertiu a controlar sua fúria em público. A aura que ele emitia poderia facilmente matar uma pessoa comum na hora. Light pediu desculpas pela falta de controle e equipou um item chamado Máscara do Tolo para suprimir sua energia e ocultar sua identidade. Após prestar suas últimas homenagens nos túmulos de seus pais e pedir desculpas silenciosamente por não ter conseguido protegê-los, ele, Gold e Nemumu partiram rumo à cidade de Dagas. No caminho, Nemumu, curiosa e um pouco incerta, perguntou o que Light pretendia fazer assim que chegassem. Antes que Light pudesse responder, Gold a aconselhou a ter cuidado com a forma como se dirigia ao seu Lorde enquanto estivessem na superfície, e Light explicou que usar seu nome verdadeiro poderia alertar aqueles afiliados a Concord. Então, por enquanto, ele usaria o codinome Dark durante a missão, e Nemumu assentiu em compreensão. Quanto aos seus planos em Dagas, Light a informou que pretendia se registrar como aventureiro sob o nome Dark, e subindo de patente, esperava gradualmente obter acesso a informações valiosas dos círculos superiores da guilda. Pouco depois, Nemumu avista a cidade de Dagas no horizonte. Como voar direto atrairia atenção desnecessária, Light recomenda pousar na floresta e fazer o resto da jornada a pé. Ainda assim, com a armadura deslumbrante de Gold, eles certamente chamariam a atenção de qualquer forma. Enquanto o trio segue pela floresta, eles se deparam com uma cena preocupante, um mercador humano sendo emboscado por um grupo de bandidos anões. Embora preferissem passar despercebidos até a cidade, a armadura de Gold incluía efeitos de brilho que capturaram a luz e, infelizmente, a atenção dos ladrões. Os anões então decidem tentar a sorte, roubando-o também, o que acaba mal para eles, pois são deixados amarrados e humilhados no meio da trilha. O mercador grato e seu filho, transbordando de alívio, oferecem a Light e seus companheiros uma carona até a cidade, em agradecimento pelo resgate oportuno. Durante a viagem, o menino não para de falar sobre como Gold foi incrível na batalha, admitindo que nunca vira ninguém derrubar anões com tanta facilidade. Seu pai supõe que devem ser uma equipe de aventureiros bem conhecida, mas Light esclarece que eles ainda nem se registraram. Surpreso com a resposta, o homem lhes diz que se eles levam a sério a ideia de se tornarem aventureiros, Dagas é o lugar ideal para isso. A cidade ostenta uma das maiores guildas da região e fica na fronteira entre os territórios de elfos, anões e humanos. Com uma sólida população de humanos residindo lá, é considerada uma das cidades mais acolhedoras para sua espécie. Ele até menciona ser dono de um hotel de sucesso administrado por humanos e os convida a ficar lá se precisarem de hospedagem. Pouco depois, eles chegam aos arredores de Dagas. Light pede ao coronel que os deixe nos portões da cidade, pois preferem seguir o resto do caminho a pé. Para Gold e Nemumu, esta é a primeira vez que pisam em uma cidade da superfície, e eles rapidamente notam as muitas vitrines vendendo armaduras e armamentos. Light explica que não é surpresa, pois este lugar está repleto de aventureiros, e com o reino anão próximo, conhecido por sua destreza em forja, é natural que seus produtos sejam vendidos aqui em abundância. Quando o grupo finalmente chega ao salão da guilda, Nemumu observa que os humanos tendem a se dispersar e evitar contato visual sempre que alguém de outra raça passa.
Light interpreta esse comportamento como evidência de que os humanos também não são tratados com respeito nesta cidade, mesmo que essa discriminação não seja abertamente reconhecida. Light se dirige ao balcão para se registrar e, como esperado, é obrigado a começar no rank E. Isso significa que ele precisará completar algumas missões de nível básico mais tarde para elevar seu status. Mas antes de lidar com tudo isso, garantir um lugar para ficar tem prioridade. Lembrando que o coronel mencionou ser dono de um hotel, Light decide ir para lá com os outros. O coronel fica visivelmente surpreso ao ver Light novamente e pergunta como pode ajudá-lo. E Light explica que tem um pedido bastante específico. Ele gostaria de alugar todo o último andar do prédio e sob nenhuma circunstância ninguém, incluindo a equipe, deveria ter permissão para entrar. Para fechar o negócio, Light joga uma pesada sacola de moedas de ouro no balcão. O coronel fica completamente sem palavras, sem saber como reagir. Light oferece pagar ainda mais, se necessário, mas o coronel rapidamente o assegura de que aquilo já é 10 vezes mais do que o preciso. Ele também diz que não pode aceitar uma quantia tão extravagante do homem que salvou sua vida mais cedo. No entanto, Light permanece firme em sua decisão e eventualmente o coronel aceita a oferta generosa e promete preparar os quartos imediatamente. Pouco depois, Light e o grupo sobem. Uma vez lá dentro, Light tira várias cartas de feitiço de bloqueio de percepção e as ativa por todo o quarto, garantindo que ninguém possa bisbilhotar ou espioná-los. Finalmente capaz de baixar a guarda, ele puxa uma cadeira e se senta, tirando um momento para descansar. Enquanto se acomoda, Nemumu se manifesta e diz que, embora entenda que Light é incrivelmente forte e escolheu se tornar um aventureiro aqui para coletar informações, sempre há o risco de ele se machucar na superfície. Ela acredita que seria mais seguro para ele retornar à cidade masmorra e deixar que o resto deles cuidasse dos assuntos em seu nome. Embora Light seja geralmente uma pessoa calma e atenciosa, a sugestão de Nemumu o atinge em cheio. Para ele, soa como se ela estivesse tentando afastá-lo de sua própria missão de vingança, como se ela pensasse que ele não é capaz de realizá-la sozinho, e essa implicação o enfurece. Nemumu imediatamente percebe seu erro e cai de joelhos, implorando por perdão, mas o estrago já estava feito. A expressão de Light se torna mortal, e por um momento parece que ele realmente poderia machucá-la. Sentindo a tensão crescente, Gold intervém, rindo levemente para aliviar o clima. Ele diz a Light que Nemumu simplesmente não compreende o peso emocional por trás da vingança e explica que Light pretende executar sua vingança com as próprias mãos, sem intermediários, sem delegação, e isso é algo verdadeiramente nobre de se apoiar. Ouvir a brincadeira leve de Gold traz Light de volta à razão, e ele percebe que pode ter deixado suas emoções saírem do controle. Ele se ajoelha e pede desculpas a Nemumu, admitindo que exagerou e entende que as palavras dela vieram de uma preocupação genuína com sua segurança. Nemumu, no entanto, insiste que ela estava errada por ter falado fora de hora, então ela implora pela chance de renovar seu voto de lealdade. Embora Light não ache tal gesto necessário, ele concorda em atender ao seu pedido. Com cuidado, Nemumu levanta o pé dele e pressiona os lábios nele. Neste mundo, um beijo no pé é o sinal máximo de deferência e respeito para com o soberano. Ainda assim, Light nunca gostou desse costume, especialmente lembrando o quão estranho foi quando todos os seus subordinados se alinharam para realizar o ritual ao serem invocados pela primeira vez. Até Gold não consegue deixar de comentar que a coisa toda é um tanto estranha, especialmente porque Nemumu parece estar gostando demais. No dia seguinte, Light e os outros partem em direção à masmorra. Enquanto passeiam pelas ruas da cidade, eles rapidamente atraem a atenção. Gold, vestido em sua armadura radiante, brilha como um baú de tesouro ambulante, e a beleza estonteante de Nemumu vira muitas cabeças. Quanto a Light, o único comentário que as pessoas parecem ter é que ele parece estranho com sua máscara, mas isso só adiciona a sua enigmática persona sombria, então ele não se incomoda nem um pouco. Ao chegarem à entrada da masmorra, encontram uma longa fila de pessoas esperando para entrar. Gold rapidamente nota algo estranho. Não há elfos presentes. Então Light explica que os reinos élfico e anão estão atualmente em uma disputa territorial pela posse desta masmorra em particular, o que os levou a evitar cruzar caminhos. Nemumu elogia Light por sempre ter uma resposta para tudo, o que ele aprecia, embora levante uma sobrancelha e pergunte se ela realmente precisa ficar tão perto. Enquanto seus melões pressionam forte a nuca dele, ela responde com total seriedade que é seu dever protegê-lo o tempo todo, e manter a proximidade faz parte dessa responsabilidade. Antes que Light pudesse protestar mais, ele nota um pequeno grupo de 3 pessoas furando a fila. O mais baixo é provavelmente um servo, enquanto o segundo parece ter recebido treinamento de combate moderado. Mas é o homem da frente quem realmente chama a atenção de Light. Apesar das armas enormes penduradas nas costas, seus movimentos são afiados, deliberados e praticados, sinais de um guerreiro experiente.
Os humanos ao redor hesitam em confrontá-lo, provavelmente com medo de provocar uma resposta mortal, mas Light não tem tal receio. Dando um passo à frente, ele repreende o elfo por sua grosseria, afirmando claramente que furar a fila é inaceitável. Ele leva à mão a espada, claramente pronto para escalar a situação, mas o ancião que o acompanha aconselha calmamente que não vale a pena fazer uma cena por algo tão trivial. Após uma breve pausa, o guerreiro concorda relutantemente e se move para o fim da fila. Mas ao passar por Light, ele se inclina e o avisa friamente que ele se arrependerá de ter demonstrado tal desrespeito. Assim que o elfo some de vista, os humanos ao redor começam a aplaudir o Light, elogiando-o por ter peitado o valentão metido à besta. As crianças de antes até voltam para agradecer pessoalmente, finalmente criando coragem para se aproximar. Light diz que não precisam agradecer, pois ele agiu puramente por interesse próprio, mas as crianças continuam sinceramente gratas, mesmo assim. Nisso, um dos garotos pergunta curioso ao Gold se a armadura dele é de ouro de verdade, já que todo mundo ali perto estava se perguntando a mesma coisa. Antes que Gold possa responder, Nimumu intervém e explica que a armadura dele não é de ouro de jeito nenhum, porque se fosse, seria macia demais para oferecer qualquer proteção decente. O garoto começa a perguntar se Gold só usa para exibir, mas os amigos o interrompem rapidinho, percebendo que isso poderia soar meio rude. Mesmo assim, Gold não se ofende. Com um sorriso, ele admite orgulhosamente que usa sim para chamar a atenção, porque nenhuma cor reflete melhor o exemplo brilhante que ele se esforça para ser como cavaleiro. A conversa muda quando as crianças perguntam se é a primeira vez do grupo do Light na masmorra. Light confirma, mas também se pergunta em voz alta como eles adivinharam. As crianças explicam que esse andar é geralmente reservado para aventureiros mais experientes, por causa da taxa de entrada alta, e a maioria que entra já vem preparada para acampar lá dentro. E como a equipe do Light não trouxe nenhum equipamento visível, foi bem fácil de perceber que eles eram novatos nessa masmorra específica. Nisso, um guarda chama o próximo grupo para prosseguir. As crianças acenam, se despedem e saem correndo juntas para dentro da masmorra. Vendo-os desaparecer, Light e os outros consideram se deveriam começar a carregar equipamentos falsos. Mesmo que todos os suprimentos reais deles estejam guardados numa caixa de itens, talvez valha a pena o esforço só para não parecerem uns completos calouros. Pouco tempo depois, finalmente é a vez deles de entrar. Para Light, essa é a primeira vez que ele pisa numa masmorra que não seja o abismo. Masmorras são saturadas de mana, que fica mais potente quanto mais fundo se vai, frequentemente gerando monstros, armadilhas e até ecossistemas inteiros. Em essência, o interior de uma masmorra funciona como um mundo à parte. Assim que chegam ao primeiro andar, Light lança magia de ocultação sobre o grupo, protegendo-os da detecção, e com isso eles começam a voar juntos em direção ao segundo andar. Ao mesmo tempo, o elfo de antes está desabafando furiosamente sua frustração num bando de orcs incapaz de aceitar que um mero humano teve a audácia de falar com ele tão casualmente. O nome dele é Quito, e ele declara em voz alta ser um herói lendário do reino élfico, gabando-se de que o sangue de um mastro corre em suas veias, tornando-o merecedor de reverência. Ele resmunga amargamente que tal humilhação nunca aconteceria se o nível dele não estivesse tão baixo agora. Mas Ianok, o ancião que viaja com ele, o lembra que um nível de 1500 já está muito além do limite padrão para elfos. Mesmo assim, Quito zomba da ideia, já que não é o suficiente. Ele precisa de um poder esmagador que o permita apagar do mapa cada um dos palhaços que ousaram zombar ou menosprezá-lo. Ianok, claramente guardando algum ressentimento próprio, diz que entende o sentimento. Afinal, ele foi exilado por uma pesquisa que ninguém respeitava. Então, se houver qualquer chance de usar essa mesma pesquisa para ajudar Quito a ficar mais forte, ele topa tudo. De volta ao outro lado da masmorra, Light e sua equipe já desceram até o terceiro andar, tendo acabado de limpar uma horda massiva de orcs. Light sugere que é uma boa hora para voltar, já que eles reuniram provas mais do que suficientes de sua força para a guilda. Além disso, a última batalha o deixou uma bagunça, e ele está ansioso para se limpar. No momento em que Nimue ouve isso, ela se oferece prontamente para lavar cada mísero centímetro do corpo dele assim que voltarem, mas o bobo do Light nem responde. Enquanto subiam de volta, Light e o grupo avistam as crianças de antes e descem para encontrá-las. Mas antes que pudessem dizer muito, uma grande comoção irrompe do fundo da floresta. Numa explosão repentina de caos, dezenas de lobos vêm avançando pelas árvores. As crianças rapidamente entram em pânico e dizem ao Light que precisam recuar, porque não tem como eles enfrentarem tantos inimigos. Mas Light calmamente lhes diz que os lobos não são o perigo real aqui, porque algo muito pior está vindo. E um momento depois, o chão treme e um louva-a-Deus quadricíclico imponente surge à vista. As crianças congelam em descrença atônita com a cena diante delas. A espécie de monstro louva-a-Deus era considerada erradicada há 10 anos, e eles claramente não têm condições de enfrentar um sozinhos.
O líder do grupo rapidamente diz a Mia para usar um pouco de magia e tentar distrair a criatura, mas ele já sabe que isso não será nem de perto o suficiente. Desesperado, ele se vira para Light e os outros, pedindo ajuda urgentemente para despistar a fera por tempo suficiente para todos escaparem em segurança. Mas quando Light ouve que eles estão planejando recuar, ele pergunta casualmente se isso significa que eles não se importariam se ele reivindicasse a morte para si. As crianças olham para ele como se fosse louco, já que um louva-a-Deus daquele tamanho deve ser no mínimo nível 500. Mesmo assim, Light calmamente os assegura que não há motivo para pânico, porque ele e seus companheiros são mais do que capazes de lidar com isso. Gold então avança para desferir o primeiro golpe, mas para sua surpresa, o louva-a-Deus bloqueia vários de seus ataques com dano mínimo, o que significa que suas garras devem ser muito mais duras do que ele esperava. Light entra em ação em seguida e dispara uma flecha flamejante diretamente no louva-a-Deus, mas pouco antes de atingir, o monstro a redireciona e a manda voando de volta para ele. Vendo isso acontecer, as crianças começam a se preocupar que Light e os outros possam estar em sério perigo, então insistem para Maya se apressar e lançar seu feitiço, mas ela está chocada demais para se concentrar, porque acabou de testemunhar Light liberar um feitiço de combate de alto nível sem sequer um encantamento e ela não tinha ideia de que isso era sequer possível. Como o resto das crianças não é familiarizado com magia, elas não conseguem realmente dizer o que é impressionante, então não sabem se devem intervir ou ficar de fora. Mas Gold lhes diz que é melhor que fiquem de fora dessa. E para completar, ele lhes oferece uma breve lição sobre o que significa ser um verdadeiro cavaleiro. Para começar, ele explica que um escudo não é só para bloquear, e enquanto o louva-a-Deus avança sobre ele, Gold gira e contra-ataca o ataque sem falhas, destruindo completamente uma de suas garras. Ele então acrescenta que um cavaleiro nunca deve perder uma abertura, e com o louva-a-Deus ainda cambaleando do golpe, Gold se move por trás dele e corta uma de suas pernas. Light continua com outra onda de flechas de fogo, mas desta vez, quando o louva-a-Deus as deflete, as flechas curvam no ar e atingem suas costas. Light assumiu o controle total da trajetória delas, então não importa o que o louva-a-Deus tente, as flechas encontrarão seu alvo todas as vezes. Eventualmente, o louva-a-Deus tem todos os seus membros arrancados, e percebendo que não tem chance contra Light, ele se vira e faz uma corrida desesperada em direção à floresta. Light é pego de surpresa, admirado que a criatura seja inteligente o suficiente para reconhecer quando está completamente superada e tentar recuar, mas ele não tem nenhuma intenção de deixá-la escapar depois de tudo o que aconteceu, então ele rapidamente lança uma enorme parede de fogo em seu caminho para bloquear o acesso às árvores, e Mia simplesmente pira. Ela nunca testemunhou alguém usar uma magia tática de área tão ampla e instantaneamente em toda a sua vida. E com o caminho à frente selado, o louva-a-Deus não tem mais para onde correr. Mas ele ainda tem suas asas, então, num último esforço desesperado para sobreviver, ele se lança no ar. Mas antes que possa fugir, Nememu salta para o céu atrás dele e o estraçalha sem esforço em pedaços em pleno voo. Depois que ela aterrissa, Gold diz a ela que ela estragou tudo, o que a irrita de verdade, já que ela pensou que estava fazendo exatamente o que Light queria, destruir o monstro. Mas Gold explica que ela também pulverizou todas as partes valiosas, o que significa que não sobrou nada para vender assim que voltarem para a cidade. Percebendo seu erro, Nememu imediatamente começa a implorar perdão ao Light, mas ele a assegura que não é grande coisa. De lado, as crianças ainda estão congeladas no lugar, incertas se realmente acabaram de testemunhar um humano derrubar um louva-a-Deus quadricíclico, ou se coletivamente alucinaram tudo. E depois de alguns minutos, enquanto reviram os restos, elas tropeçam na gema mágica do louva-a-Deus. Milagrosamente ainda está intacta, o que significa que Light pode usá-la como prova de sua conquista. Mas pouco antes de ele partir, uma das crianças se aproxima dele e pergunta se ele faz parte de algum grupo de aventureiros famoso ou algo assim, porque não tem como alguém tão poderoso ser apenas um novato. Mas Light calmamente responde que ele e seus amigos são, de fato, Rank F, deixando as crianças ainda mais confusas do que antes. Com a batalha agora terminada, Mia conjura uma bola de água usando sua magia e a oferece a Light para que ele possa enxaguar toda a gosma do louva-a-Deus. Ele fica genuinamente tocado por ela usar sua mana preciosa por causa dele, mas ela insiste que é o mínimo que pode fazer. Como o sol está começando a se pôr, o líder convida Light e os outros para acampar com eles pela noite. Não só porque é perigoso viajar no escuro, mas também porque Mia está morrendo de vontade de conversar sobre magia com Light, e como não há nenhuma desvantagem real em ficar, Light concorda. Então, enquanto o grupo está reunido em volta compartilhando uma refeição, Maya começa a bombardear Light com todo tipo de perguntas sobre o passado dele. Mas como ele obviamente não pode revelar sua verdadeira origem ou seus objetivos futuros, ele improvisa uma história e afirma que ambos os seus pais eram magos excepcionais, o que explica porque ele consegue lançar feitiços sem precisar de encantamentos. Essa explicação parece satisfazer Maya, mas o irmão dela ainda não entende o que há de tão impressionante nisso. Ao ouvi-lo dizer isso, Maya começa um discurso apaixonado sobre como a magia do Light era realmente insana. Ela explica que existem 3 classificações primárias de magia. Primeiro, há a magia de classe de combate, tipicamente usada contra inimigos individuais. Depois, há a magia de classe tática, que pode afetar uma área ampla, como a parede de fogo que Light lançou antes.
E finalmente há a magia de classe estratégica, capaz de impactar o mundo numa escala muito maior, até global. Isso inclui feitiços cataclísmicos como desencadear terremotos ou invocar chuvas de meteoros, que geralmente exigem uma equipe de magos de elite para reunir sua mana e recitar longos encantamentos em uníssono para sequer tentar. Enquanto outras raças podem lançar magia poderosa com relativa facilidade, é extremamente raro para humanos atingirem esse nível. É por isso que Mia ficou tão chocada ao ver alguém como Light realizar um feitiço daquele calibre com tanta facilidade. O irmão dela pode não entender muito bem a mecânica da magia, mas pela forma como Maya explicou, ele percebe que Light está num nível completamente diferente. Mesmo assim, ele diz a Mia que ela merece crédito também, já que suas habilidades foram fortes o suficiente para lhe render uma recomendação formal para a Academia de Magia do Ducado. Isso desperta o interesse de Light, então ele pergunta se eles se referem à academia supervisionada pelo Principado dos Nove, o órgão governante formado por todas as 9 raças principais. Mia confirma que é essa e Gold acrescenta que ser reconhecida pelo Principado não é nenhuma pequena façanha, o que deixa claro que ela é uma maga altamente capaz. O irmão dela concorda, mas diz que as circunstâncias deles dificultaram as coisas. Ambos os pais faleceram durante uma peça, e sem dinheiro para pagar a mensalidade da academia, eles tiveram que formar um grupo de aventureiros com seus amigos de infância, Gimra e Ward, apenas para sobreviver. Atualmente, o principal objetivo deles é ganhar o suficiente através de incursões em masmorras para eventualmente enviar Maya para aquela academia. Mas Mia diz que já está feliz só de poder viajar com as pessoas de quem ela gosta, então eles não precisam ir a extremos por ela. O irmão dela promete não fazer nada imprudente e vê-los conversar assim traz de volta memórias para Light, especificamente dos momentos que ele costumava compartilhar com sua própria irmã mais nova. Nisso, Mia e o irmão dela perguntam a Light o que o inspirou a se tornar um aventureiro. Então, mantendo sua história de fachada, ele lhes diz que seus pais morreram no incêndio, e ele ficou com queimaduras graves, o que o levou a procurar uma poção mágica rara que pudesse curar seus ferimentos. A história soa tão trágica que todos ficam em silêncio, sem saber como responder. Sentindo a tensão estranha, Dimra decide quebrá-la perguntando abruptamente se Gold e Nemumu são um casal. Nemumu imediatamente se irrita e retruca que ela nunca, em hipótese alguma, namoraria alguém como Gold. Gold, por outro lado, permanece composto e responde casualmente que não tem interesse em namorar uma mulher tão imatura quanto Nemumu. Enquanto esses dois discutem em sua habitual briga, em algum lugar mais fundo na masmorra, Quito está ocupado matando orcs para coletar as amostras biológicas necessárias que Yanok precisa para seu próximo experimento. Uma tentativa de contornar os limites de nível impostos a cada raça. Agora que reuniram material mágico suficiente, Yanok diz que a única coisa que resta é um sujeito de teste humano, e Quito já sabe exatamente quem ele quer para esse papel. O tempo passa e Light passa na guilda para trocar seu lote mais recente de pedras mágicas. Uma multidão rapidamente se reúne ao redor dele, impressionada com o volume de gemas que ele conseguiu trazer de volta. Desde que Light e sua equipe derrubaram o louva-a-Deus quadricíclico, a reputação deles na cidade disparou, e as pessoas começaram a se referir ao grupo deles como Black Motley. Até as recepcionistas, que costumavam ignorá-los, começaram a tratá-los com muito mais respeito, e Light está genuinamente satisfeito com toda a desatenção, já que esse tipo de reconhecimento era parte de seu objetivo desde o início. Enquanto ele e a equipe estão caminhando em direção à masmorra, um homem de repente o chama da estrada. Nimimu imediatamente fica em guarda, mas o homem rapidamente os assegura que não quer fazer mal. Ele se apresenta como Sivelen, e o cara ao lado dele é Gilbert. Eles explicam que ouviram que o grupo do Light não só derrotou um louva-a-Deus quadricíclico, mas também chegou ao 5º andar da masmorra, e quando o avistaram passando, simplesmente tiveram que dizer algo. Nesse momento, o resto do grupo de Suvalin e Gilbert aparece, lembrando-os que é hora de entrar na masmorra, então eles se despedem de Light e seguem para dentro. Vendo-os partir, Light acha bom ver que está inspirando esperança entre os outros humanos da cidade. No entanto, nem todos estão entusiasmados, já que muitos de outras raças estão abertamente invejosos da força crescente de Light, e estão convencidos de que ele é uma fraude. Light já esperava por isso, mas se eles não vão aceitar suas conquistas de bom grado, então ele terá que fazê-los reconhecer a verdade, entregando resultados que eles não poderão ignorar. E assim que ele entra na masmorra, Light informa Gold e Nemumu que planeja retornar ao 5º andar hoje. Mas antes de descer, ele percebe o mesmo grupo de crianças de antes, e decide passar para cumprimentá-los. Maya e os outros ficam surpresos em vê-lo novamente. Fazia um tempo desde que se cruzaram pela última vez, mas o irmão de Mia diz que é um ótimo momento, na verdade, porque Mia estava querendo dar algo ao Light. Maya parece um pouco tímida no início, mas ela eventualmente entrega a Light um pequeno recipiente em forma de concha, cheio de uma pomada que ela mesma fez. Ela se lembra dele dizendo que sofreu queimaduras graves por todo o corpo, então ela a criou para ajudar a aliviar um pouco da dor. Light fica genuinamente tocado pelo gesto gentil, embora isso o faça se sentir um pouco culpado por ter mentido a ela sobre as queimaduras. Querendo retribuir a gentileza, ele tira um de seus próprios itens para dar a Maya como presente.
É uma pulseira, e uma linda por sinal. Então Mia hesita, incerta se deveria aceitar algo que parece tão valioso. Mas Light a assegura que o presente dela realmente significou muito para ele, e ele quer que ela tenha a pulseira como um sinal de apreço. Maya se ilumina e promete guardá-la para sempre. No entanto, depois que Light e seu grupo partem, Nemumu pergunta se ele está realmente bem em dar um item de classe. Essa tão casualmente. Aquela pulseira era uma pulseira dos desejos, capaz de criar um pequeno milagre dependendo da intenção de quem a usa. Então Light pensou que seria o presente perfeito para alguém como Maya. Pouco tempo depois, eles chegam ao 5º andar, que está completamente coberto de neve. Isso, na verdade, funciona a seu favor, já que a neve oferece excelente cobertura. Light atribui a Gold Nemumu a tarefa de caçar Yetis enquanto ele está fora, então ativa um item de teletransporte que o leva de volta ao seu salão do trono dentro da cidade da masmorra. Uma vez lá, ele se senta com uma xícara de chá quente e verifica com sua equipe o progresso de suas operações de vingança. Ellie relata que os preparativos estão quase completos e eles estarão prontos para passar para a próxima fase muito em breve. Light está satisfeito com a atualização e diz a Ellie que ela está livre para usar quaisquer recursos que precisar para manter as coisas funcionando sem problemas. Enquanto isso, ele pede a Mai para continuar supervisionando os assuntos no abismo e instrui Oyuki a permanecer focada na exploração da floresta antiga. Nisso, Nozuma pergunta se há algo que ele gostaria que ela resolvesse enquanto isso. Light não tem muita certeza de como responder, já que a única força real de Nozuma reside no combate a monstros, então ela não é exatamente útil fora disso. Mesmo assim, não querendo que ela se sinta excluída, ele diz a ela para permanecer em prontidão e proteger a cidade caso um inimigo perigoso apareça. Isso é mais do que suficiente para ela, então ela declara orgulhosamente que ninguém passará por ela enquanto ela estiver de guarda. Light sorri para si mesmo, ansioso pelo dia em que seu plano finalmente se desenrolará, e ele quer saborear cada segundo do olhar de pura miséria no rosto de Sasha quando ele estiver diante dela. Em outro lugar na masmorra, Gilbert e Suvalain haviam montado o acampamento e estavam de guarda enquanto os membros de seu grupo descansavam. Em certo momento, Sivelen precisou se aliviar, então ele entrou brevemente na floresta. Mas quando voltou, o que ele viu foi horripilante. A cabeça decepada de Gilbert jazia no chão, com Quito calmamente parado sobre o cadáver. Seus dois companheiros adormecidos já haviam sido silenciosamente executados, e Quito deixa claro que esse massacre não é pessoal, é alimentado inteiramente por seu ódio profundamente enraizado pela raça humana. Cego pela raiva, Sivelen quer revidar, mas sabe muito bem que está em desvantagem. Então, pensando rápido, ele joga uma bomba de fumaça e foge, determinado a escapar e alertar a guilda sobre o que aconteceu. Ele se sente confiante sobre suas chances, afinal, a maioria da magia é inútil a menos que o conjurador possa ver seu alvo. Mas justo quando ele pensa que escapou, algo o atinge com força nas costas. Olhando para cima através da névoa, ele vê Quito voando sem esforço em sua direção num hoverboard mágico. Momentos depois, Sivelen é nocauteado por Yan, que repreende Quito por matar todos os humanos, apesar de ter sido cristalino sobre precisar deles vivos. Mas Quito não vê qual é o problema, porque em seus olhos, matar alguns humanos sem valor não deveria importar, especialmente porque Yanok nunca se importou com eles em primeiro lugar. Mas Yanok está ficando sem tempo e sem sujeitos de teste viáveis, e sua pesquisa ainda é instável, então ele aponta que Sivelen provavelmente morrerá de efeitos colaterais muito antes da fórmula ser aperfeiçoada, então eles precisarão caçar mais ratos de laboratório humanos e rápido. Depois de algum tempo na superfície, vemos Nemumu no meio de uma discussão tensa com a recepcionista da guilda, tentando forçar a promoção de Light. Embora a recepcionista esteja bem ciente de quão forte Light realmente é, ela aponta que eles já quebraram as regras uma vez para promovê-lo de Rank F para Rank D recentemente, e não passou tempo suficiente para eles justificarem outra exceção. Dito isso, ela acrescenta que se Light realizar algo verdadeiramente excepcional novamente, a guilda não terá escolha a não ser avançar seu rank, então Light decide que vai fazer acontecer. Mais tarde na estalagem, ele vê um cartaz sobre um assassino misterioso que ataca aventureiros. Ele pensa que derrubar esse criminoso seria uma grande conquista, então com toda a certeza, ele decide ir atrás dele. O problema é que ele não tem uma pista sequer para começar, o que complica bastante as coisas. Gold sugere usar sua habilidade Goksha para tirar uma carta que ajude a rastrear o assassino, mas Light explica que as cartas são totalmente aleatórias, e as chances de tirar uma de rastreamento são incrivelmente baixas, tipo quase zero. Ouvindo isso, Nemumu se pergunta se eles deveriam voltar ao abismo para trazer alguém mais habilidoso em rastreamento. Embora não seja uma má ideia, a viagem levaria tempo demais, e Light não quer perder um segundo quando vidas estão em jogo, né? É uma situação bem séria. O assassino parece estar caçando humanos especificamente, e ele não vai deixar isso passar de jeito nenhum. Bem nesse momento, os três sentem uma distorção espacial se abrindo dentro do quarto. Algo definitivamente está prestes a chegar, então eles imediatamente entram em formação e se preparam para o combate. Mas em vez de uma ameaça, Light fica chocado ao ver Maya cair inconsciente do portal. Ele corre e a segura, apenas para ver a pulseira milagrosa que ele havia dado a ela se partir ao meio, bem na frente dos seus olhos.
Ele não sabe o que ela acabou de passar, mas o que quer que tenha sido, claramente não foi nada bom. Então ele a leva gentilmente para a cama, ouvindo-a murmurar fragmentos em seu sono, dizendo que precisa avisá-lo sobre algo muito importante. Light então lança um feitiço de cura nela para acelerar sua recuperação, mas ela ainda está muito fraca para falar. Sem outra escolha, ele se desculpa baixinho e se prepara para ler a mente dela. Usando um feitiço de alto nível, ele mergulha em seus pensamentos e é subitamente atingido por uma memória vívida. Maya e sua equipe dando de cara com outro grupo de aventureiros humanos. O segundo grupo deu a eles um aviso sério de que havia relatos circulando sobre um assassino de aventureiros à solta, e pelo que ouviram, seus alvos eram estritamente humanos. Os jovens já tinham ouvido sussurros sobre isso antes, mas acharam que era só alguma fera selvagem causando problemas, sabe? Coisa de monstro. Pensando nisso agora, nenhum monstro comum atacaria humanos especificamente. Essa percepção deixou Mia bem apreensiva, porque ela sabia muito bem que a equipe deles não teria a menor chance se cruzassem o caminho daquele assassino, de jeito nenhum. O outro grupo sentiu o mesmo, por isso estavam com pressa para sair da masmorra. Mas antes de partirem, disseram aos jovens que ficar por ali era uma péssima ideia, e que até alguém derrotar aquele psicopata, este lugar não seria seguro para aventureiros humanos, de forma alguma. Os jovens não levaram aquele aviso na brincadeira e concordaram em voltar imediatamente, mas como não tinham planejado uma saída tão abrupta, já estavam se sentindo exaustos. Ainda assim, não tinham escolha a não ser continuar, mesmo com a noite caindo, porque parar significava arriscar suas vidas, e isso não era uma opção. E para a sorte deles, bem nesse momento, ouvem a voz de Yan-Ok ecoar na escuridão, avisando que é perigoso andar por aí tão tarde. Nenhum dos jovens tinha a menor ideia de que esses dois eram os assassinos que eles estavam tão desesperados para evitar. Então Mia, sem suspeitar de nada, sugere que os avisem também. Eles avisam Yan-Ok e Kido que tem havido uma série de assassinatos na masmorra, e os aconselham a sair enquanto ainda podem. Kido e Yan-Ok agradecem pela dica, e por um segundo, os jovens se sentem aliviados, pensando que eles devem ser apenas aventureiros comuns também, tipo, gente boa. Mas então, Yan-Ok casualmente começa a reclamar que deveria ter limpado melhor a última emboscada, já que todo esse falatório deixou os aventureiros humanos mais cautelosos, e agora eles estão evitando a masmorra. Aquela única frase atinge como um tijolo. Então os jovens congelam de horror ao perceberem que estão cara a cara com os próprios assassinos que todos tanto temiam. E Kito parece estar aproveitando cada segundo de ver o medo deles se instalar. O grupo está paralisado de medo, mas eles rapidamente entendem a verdade. Não há como todos saírem vivos, então os três garotos sacam suas armas e gritam para Mia correr, prontos para segurá-los com tudo o que têm, até o fim. Kido fica visivelmente ofendido que meros humanos acreditassem que poderiam enfrentá-lo. Então, quando o irmão de Mia o ataca, ele casualmente o atinge no peito sem um pingo de hesitação. Ele faz o mesmo com os outros dois garotos também. Eles ainda não estão mortos, mas seus ferimentos são tão devastadores que mal estão se aguentando, coitados. Ainda assim, eles se forçam a ficar de pé novamente e gritam para Mia correr, escolhendo se jogar em Kito uma última vez. A persistência dele só irrita Kito ainda mais, então ele decide que parou de brincar e vai para matar, sem dó nem piedade. Yanok grita com ele, curioso que Kito tenha acabado de arruinar sua chance de usar os garotos como cobaias, mas Kito responde rispidamente, dizendo que não vai deixar viver ninguém que ousou desrespeitá-lo, porque lutar de volta assim, tentando proteger alguém, é simplesmente revoltante, um absurdo. E ele acrescenta que Yan ainda pode realizar seus experimentos se um ou dois deles sobreviverem. Yan-Ok admite que um mago é um valioso objeto de pesquisa, mas argumenta que aqueles dois garotos poderiam ter sido igualmente úteis. Então Kito jura que não matará mais cobaias a partir de agora, prometido. Ainda assim, antes que Yan-Ok comece a trabalhar em Maya, Kito quer ensinar a ela como quebrar uma melancia, porque ele tem umas necessidades que precisam ser satisfeitas, sabe? Yan-Ok se recusa a participar daquele ato grotesco, então ele apenas diz a Kito pra não matar Maya e se vira com nojo, tipo, que nojo. Maya está tremendo de terror enquanto Kito paira sobre ela com intenções doentias. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o irmão dela milagrosamente se levanta cambaleando e grita para ela correr. Yanok fica chocado que o garoto ainda esteja respirando com ferimentos assim, exatamente o tipo de resiliência que ele precisa em um sujeito, então ele ordena a Kito que garanta que o garoto seja capturado vivo, custe o que custar, sem falhas. O corpo do garoto está quase parando, mas ele não se importa. Tudo o que ele pensa é em dar a Mia uma chance de escapar. Ele grita para ela mais uma vez correr, e mesmo que ela não queira abandoná-lo, ela percebe que essa pode ser sua única chance, a única saída possível. Então, com Kito brevemente distraído, ela se vira e dispara. No momento em que Kito percebe que ela está escapando, ele se prepara para persegui-la, apenas para ser interceptado pelo ataque desesperado de Hélio, que surge do nada. Hélio não tem a menor chance de ferir Kito, mas o movimento é suficiente para atrasá-lo e ganhar alguns segundos extras para Mia. Kito está louco para acabar com o irmão de Mia de uma vez por todas, mas Yanok o lembra mais uma vez que precisa do garoto vivo, então Kito se contém de fazer um movimento fatal, a contragosto. Enquanto Hélio cambaleava no lugar, seus lábios se moviam em um sussurro, repassando cada estratégia que ele conseguia pensar para ganhar mais tempo para Mia. Seus pensamentos voltaram a uma lição que ele aprendeu com Gold durante o primeiro encontro deles, algo bem importante.
Gold havia lhe dito que, enquanto a maioria das pessoas vê uma espada como arma e um escudo como defesa, o verdadeiro combate depende da criatividade. A capacidade de surpreender seu oponente é o que realmente muda o rumo da batalha. É o segredo, sabe? Esse conselho ecoava em sua cabeça agora. Então ele lança sua espada direto em Kito. Pensando que este era o ataque real, Kito se inclina para trás para evitar a lâmina. Mas enquanto ele está focado na espada, Helio avança e bate seu escudo na mandíbula de Kito, fazendo-o cair no chão com tudo, um golpe e tanto. Aquilo era tudo o que ele tinha, mas acertou, e Helio sente um lampejo de orgulho. Mesmo que este seja o fim, pelo menos ele conseguiu um golpe certeiro. Kito, atordoado e furioso, não consegue processar o fato de que um humano realmente o atingiu, que absurdo. Enfurecido e humilhado, ele ignora a ordem de Yanok para manter Helio vivo e dispara uma lança de luz direto em seu estômago com sua espada. Mas, de alguma forma, Helio não morre imediatamente, e Kido não tem planos de acabar com as coisas rapidamente, porque ele quer fazê-lo sofrer por ousar tocar seu precioso rosto, o descarado. Yanok o interrompe, avisando para não perder mais tempo, porque se Mia escapar e a notícia se espalhar, toda a operação dele será exposta, e aí já era. Kito ainda está fumegando, mas ele entende o recado, e com uma carranca, ele se vira e parte atrás dela, a toda velocidade. Mia estava correndo a toda velocidade, o coração batendo forte no peito. Assim que a saída da masmorra aparece à vista, 3 espadas brilhantes caem na frente dela, bloqueando o caminho. Ela congela no lugar, olhos arregalados, porque não esperava que Kito a alcançasse tão rápido, foi um susto e tanto, mas ele está empunhando Grandius, a arma de classe fantasma que um dia pertenceu ao reino élfico, uma lâmina lendária que permite ao usuário gerar e controlar lâminas de luz infinitas. Ele diz a ela que é inútil correr, pois enquanto ele estiver usando Grandius, ela não irá longe, mas Mia se recusa a se render, e de jeito nenhum. Cerrando os dentes, ela entoa um feitiço rápido e lança um jato de afiados pingentes de gelo em direção a Kito, apenas o suficiente para obscurecer sua visão, e então ela se vira e corre para a floresta, usando a distração momentânea para desaparecer entre as árvores, sumindo de vista. Mas depois de mais alguns minutos correndo, Kito a alcança novamente e a derruba no chão. Ele zomba e diz que ela deveria se sentir honrada em ser sacrificada para a ascensão de um futuro herói lendário como ele. Mas Mia grita de volta que ele não merece esse título nem um pouco, de jeito nenhum. Ela diz que um verdadeiro herói lendário não é apenas forte, mas também compassivo como Light, mas Kito, por outro lado, é apenas um covarde patético que se diverte intimidando pessoas mais fracas que ele. Um verdadeiro babaca, isso sim. Isso atinge um ponto sensível, então as palavras dela trazem à tona memórias que Kito preferiria esquecer. Como os outros elfos costumavam rir dele, chamando-o de valentão inútil que só briga com quem não pode revidar, um verdadeiro covarde, né? Essa humilhação foi parte do motivo pelo qual ele foi exilado da sociedade élfica. Mas em vez de assumir a culpa, Kito se convenceu de que todos os outros simplesmente não conseguiam ver o quão incrível ele realmente era. Consumido pela raiva, ele perde o controle novamente e esquece completamente de manter Maya viva. Então ele levanta sua arma para acabar com ela de uma vez por todas. Maya sabe que não sobreviverá ao golpe, mas ainda se recusa a ceder. Ela está desesperada, se esforçando mentalmente para encontrar alguma forma de alcançar Light, de gritar por ajuda. E é nesse exato momento que a pulseira finalmente se ativa. Um milagre. De volta ao presente, depois de testemunhar o que Mia e os outros passaram, Light está fervendo de fúria. Sem hesitação, ele se vira para Gold e Nemumu e diz para eles se prepararem, porque ele está prestes a desencadear o inferno sobre aqueles elfos, e não vai ter perdão. Enquanto isso, nas profundezas da masmorra, Yanok está fazendo tudo o que pode para curar Helio, mas pelo que parece, o corpo dele está muito além da recuperação. O dano é irreparável, e Yanok está genuinamente frustrado porque perder um sujeito de teste tão promissor parece um enorme desperdício, uma pena, né? Então Kito entra, e Yanok imediatamente exige saber se ele conseguiu pegar a garota, mas Kito dá de ombros e diz que a perdeu. Yanok começa a surtar porque não consegue acreditar no que acabou de ouvir, e ele começa a questionar como diabos Kito foi enganado por uma garota humana. Que vergonha! Kito responde rispidamente que não é culpa dele, porque como ele ia saber que ela podia desaparecer no ar, assim, do nada? A mente de Yanok dispara, recusando-se a acreditar, mas a evidência está lá. E de alguma forma aquela garota tinha acesso à magia, ou itens de teletransporte, então não há como negar isso agora. É um fato. O que significa que eles estão em sérios apuros, porque se Mia contar à guilda o que aconteceu, não demorará muito para a notícia chegar à nação élfica, e assim que eles descobrirem que Kito roubou a espada Grandius, virão atrás dele, sem dúvida alguma, e aí o bicho pega. Pior ainda, a nação élfica não enviará qualquer um. Eles mandarão o próprio cavaleiro-chefe, um guerreiro que dizem estar em torno do nível 3000, com toda a sua guarda pessoal classificada em não menos que 2000. É gente de peso, viu? Em suma, se isso acontecer, Kito e, por extensão, Yanok estão praticamente mortos. A única chance de sobrevivência deles agora reside em testar os experimentos de Yanok, na esperança de se tornarem poderosos o suficiente para enfrentar os cavaleiros elfos de elite, tipo, de igual para igual. Mas assim que eles estão se preparando para partir, Light aparece de repente e calmamente diz que eles não vão a lugar nenhum. Kito o reconhece imediatamente como o mesmo cara que o repreendeu por furar a fila quando ele entrou na masmorra. Mas o que realmente o desconcerta é como um humano conseguiu se aproximar sem que ele sentisse nada, especialmente considerando que ele é nível 1500. Que coisa!
A expressão de Light cai quando ele vê Dimra e Ward caídos imóveis no chão. Ele está tarde demais para salvá-los, e o melhor que pode fazer é gentilmente fechar os olhos deles e sussurrar um pedido de desculpas por não ter chegado antes. Uma pena. Enquanto isso, Gold corre até Elil e o levanta. Ele ainda tem um pulso fraco, o que significa que ainda pode haver esperança. Ufa. Light se concentra e canaliza um feitiço de cura em Helio. Então se vira para Quito e exige uma explicação, sem rodeios. Na verdade não, ele imediatamente se corrige, porque não se importa com as razões distorcidas deles. No momento em que fizeram seus amigos sofrerem, eles selaram o destino deles, e Light jura pelo seu nome que eles vão sentir um nível de agonia tão intenso, mas tão intenso, que implorarão para a morte chegar cedo. Pode apostar. Ele então se vira para Nemumu e Gold e diz para eles ficarem para trás, porque isso é algo que ele quer resolver sozinho, sem ajuda. Quito, enquanto isso, fica completamente insultado pela ideia de que um humano de baixo nível ousa pensar que pode enfrentá-lo sozinho, que audácia. Ele já teve o suficiente de ser zombado e desafiado por seres inferiores, então ele promete saborear cada segundo de despedaçar Light. Mas no momento em que ele lança seu primeiro ataque, Light o para friamente com seu cajado, e honestamente ele fica um pouco desapontado, porque esperava bem mais de Quito, para ser sincero. E então Light bate seu cajado pra frente, quase nocauteando Quito. Enlouquecido, Quito vai com tudo e ativa o poder total de sua espada, liberando onda após onda de lâminas radiantes, todas mirando direto em Light, sem parar. Mas mesmo com dezenas de lâminas brilhantes voando em sua direção, algumas até cortando parte de sua capa, Light calmamente responde com uma explosão de magia de gelo, congelando e desviando cada último ataque com uma facilidade impressionante, sem suar a camisa. O rosto de Quito se contorce em descrença, e ele bate os pés e se enfurece como uma criança fazendo birra, incapaz de compreender como um mero humano poderia estar superando-o. Ele começa a divagar sobre como, com a antiga espada de maestro em suas mãos, isso deveria ser simplesmente impossível, um absurdo total. Light, a princípio, nem estava ouvindo, mas no segundo em que Quito menciona maestro, sua expressão se aguça. Esse é o exato tipo de pista que ele estava procurando, então ele pressiona Quito perguntando como ele sabe sobre os maestros com um tom bem sério. Então Quito ri e diz que claro que sabe, porque ele nasceu com o sangue de um maestro em suas veias. Ora essa, depois de descobrir que Quito carrega a linhagem de um maestro, Light imediatamente diz a Nemumu e Gold que a missão mudou, e mudou para valer. Os dois entendem imediatamente e dizem a ele que cuidarão de Yanok enquanto ele lida com Quito, mas Yanokei protesta dizendo que é completamente injusto todos se unirem contra ele, quando ele nem é feito para combate, que covardia, né? Ainda assim, ele não é estúpido, afinal ele planejou com antecedência para algo assim, com certeza. Ele acena para as sombras atrás dele, onde duas figuras imóveis estão. E Yanokei começa a falar sobre como ele fundiu humanos com monstros para romper os limites naturais do corpo humano. Ele disse que teria ido ainda mais longe com seu trabalho, mas leva um número ridículo de cobaias humanas para conseguir um híbrido estável o suficiente para funcionar. Então ele planeja continuar coletando mais sempre que tiver a chance, sem parar. Gold, Nemumu e Light estão enojados com o que ele fez, mas o que piora é que Light realmente reconhece um dos híbridos. É o mesmo homem que ele conheceu na cidade, alguém que ele agora se arrepende de não ter conseguido proteger de se tornar mais uma peça da pesquisa distorcida de Yanok. Que tristeza. Não há mais como salvá-lo, então Light pede silenciosamente a Nemumu e Gold para acabar com o sofrimento do pobre homem. Sem hesitação, Nemumu e Gold cortam limpo os corpos dos híbridos, tentando conceder-lhes paz, mas Yanok apenas sorri e diz que ainda não acabou, nem um pouco. Ele revela que as criaturas foram projetadas para regenerar de qualquer tipo de dano, então simples cortes não serão suficientes para derrubá-los de jeito nenhum. Light começa a se preocupar com a segurança de Nemumu e Gold, mas ele está com as mãos cheias, tipo, muito ocupado. Quito continua lançando energia de espada nele sem parar, e Light não pode tirar os olhos da luta, de jeito nenhum. Nemumu e Gold continuam cortando os híbridos repetidamente, mas não importa o que façam, os corpos se reparam em segundos. É impressionante. Yanok observa de longe, zombando deles por pensarem que tinham alguma chance contra suas criações perfeitas. Tanto Nemumu quanto Gold estão de saco cheio, não apenas com as provocações arrogantes de Yanok, mas com a ideia de deixar aquelas pobres almas presas em tal agonia, é demais. Então, ambos decidem que é hora de usar suas técnicas supremas e acabar com isso rapidamente. Tanto Nemumu quanto Gold canalizam mana em suas armas e cortam os híbridos com tudo o que tem. Yanok começa a provocá-los novamente, pensando que não há como eles realmente conseguirem derrubar suas criações. Mas então ele percebe algo estranho. Os híbridos não estão se levantando de jeito nenhum. Na verdade, eles parecem bem mortos, tipo mortos de verdade. Então, o pânico se instala enquanto ele olha para o resultado em descrença, e ele não consegue aceitar que o auge de toda a sua pesquisa pudesse ser aniquilado tão sem esforço, que vexame. Enquanto ele ainda está congelado em choque, parado sobre as cinzas do que costumavam ser seus experimentos, Nemumu casualmente caminha por trás dele e chuta direto entre as pernas, só para calá-lo de uma vez por todas, e com estilo. Enquanto isso, Light tem dominado Quito com seus ataques mágicos implacáveis, e toda vez que um se aproxima, o rosto de Quito se contorce de pânico.
Light acha isso hilário, especialmente considerando o quão arrogante Quito estava agindo momentos antes, recusando-se a deixar algum humano patético o menosprezar. Que ironia. Quito se aprofunda e ativa a forma final da espada sagrada, empilhando múltiplos encantamentos na lâmina e aumentando massivamente seu alcance. Light fica levemente impressionado porque a espada realmente parece incrivelmente flexível, mas não importa o quão chamativa ela pareça. A mira de Quito é um lixo, então ele não consegue acertar um único golpe em Light, nem por um decreto. Frustrado, Kido começa a gritar que Light é apenas um covarde por desviar de tudo e insiste que ele já estaria morto se ficasse parado. O que sim é meio que o propósito inteiro de desviar, né? Mas Light decide entrar na brincadeira para ver no que dá. Ele planta os pés, não se move 1 centímetro, e diz a Quito para dar o seu melhor golpe. Quito assume que Light deve ter enlouquecido, mas ele não vai desperdiçar a oportunidade de jeito nenhum. Ele carrega, pula alto e desce a espada com tudo o que tem, com força total. O golpe acerta, mas para seu horror mal deixa um arranhão. Quito fica ali atordoado, já que não há como um humano comum ser capaz de aguentar um golpe certeiro de Grândios. É simplesmente inacreditável, um absurdo. Light apenas o encara e diz que ele pode continuar atacando se isso o ajudar a entender a diferença entre eles, sem problemas. Quito enlouquece, liberando uma saraivada de ataques, cortando repetidamente, mas nenhum único sequer afeta Light, que permanece intacto. Eventualmente, Light fica entediado, então, com um rápido movimento, ele quebra o encantamento de Grândios, dá um soco no estômago de Quito e então o joga longe, com um golpe certeiro no rosto. Quito atinge o chão com força, quicando por ele até finalmente parar, machucado e ensanguentado, um verdadeiro estrago. Light caminha até ele e o domina, sua expressão fria. Ele diz que tem muitas perguntas para Quito, então não vai matá-lo ainda. Não até que ele o faça sentir uma fração do sofrimento que causou às suas vítimas, pode ter certeza. Quito rapidamente percebe que Light não está brincando, e que há zero chance de ele sair lutando dessa. Então, sem outras opções, ele cai de joelhos e começa a implorar por sua vida. Ele admite que é da nação élfica, e que uma vez estava prestes a liderar os Cavaleiros Brancos como seu próximo comandante, que revira a volta. Quito rapidamente percebe que Light não está brincando, e que há zero chance de ele sair lutando dessa. Então, sem outras opções, ele cai de joelhos e começa a implorar por sua vida. Ele admite que é da nação élfica e que uma vez estava prestes a liderar os Cavaleiros Brancos como seu próximo comandante, que revira a volta. E em troca de misericórdia, ele jura que vai dar a Light qualquer informação que ele quiser. Neste exato momento, Quito parece absolutamente patético, e a visão dele faz o sangue de Light ferver de raiva. Esse era o cara que se exibia por aí como um suposto herói lendário, e agora está rastejando no segundo em que as coisas não saem do jeito dele. Um verdadeiro herói luta até o último suspiro, defendendo algo mesmo quando as chances são completamente nulas. Mas Quito, com todo o seu ego inflado, nem conseguiu fazer isso. Honestamente, Hélio, Gimra e Ward foram os verdadeiros heróis, pois enfrentaram Quito e Yanak para proteger Maia, sabendo perfeitamente que não tinham a menor chance de vencer. Light se vira para os corpos sem vida de Gimra e Ward e oferece uma desculpa silenciosa por não ter conseguido salvá-los, mas promete que fará absolutamente tudo o que puder para garantir que Hélio se recupere e fique bem. Com isso em mente, ele diz que é hora de voltar para o abismo imediatamente. Nesse exato momento, Quito pergunta nervosamente o que vai acontecer com ele. Então Light lhe diz sem rodeios que ele e Yanok virão junto, pois ele ainda não terminou com eles. Não até que respondam a todas as perguntas que ele tem em mente. Um segundo depois, Light ativa seu feitiço de teletransporte, e quando Quito e Yanok abrem os olhos novamente, ambos ficam chocados ao se encontrarem em um local totalmente desconhecido. Yanok está em total descrença, exigindo saber onde estão. Então Light lhe diz que estão na camada mais profunda da masmorra do abismo. Yanok simplesmente não consegue entender porque eles estavam em Degas há um momento e agora foram teletransportados para a masmorra mais brutal do mundo. Mas ele ainda não consegue entender por que Light os arrastou para este lugar. Light simplesmente responde que é aqui que ele mora, então Yanok e Quito o encaram como se ele fosse completamente louco. Ninguém em sã consciência escolheria viver em um lugar como este, mas no momento em que eles dizem isso, Namumu começa a esmagar as costas de Yanok por ousar sugerir que Light mentiria. O som atrai os outros, que rapidamente se reúnem para ver o que está acontecendo. Eles estão animados para ver Light novamente, mas quando avistam os dois elfos espancados, não conseguem deixar de perguntar por que ele trouxe tanto lixo, tanta porcaria com ele. Light explica que esses dois são criminosos notórios que usaram pessoas inocentes para experimentos indizíveis, atos que levaram a inúmeras mortes, incluindo as vidas de dois amigos muito próximos dele. Ainda assim, eles carregam um conhecimento valioso sobre o que um mastro realmente é, e por essa razão, Light decidiu adiar a execução deles por enquanto. No momento em que as garotas ouvem o que Quito e Yanok fizeram, suas expressões escurecem e seus olhos se fixam nos dois criminosos com pura e inegável intenção assassina. Uma por uma, elas começam a listar as coisas horríveis que gostariam de fazer para fazê-los pagar por seus crimes. Light imaginou que elas reagiriam assim, mas ele intervém e lhes diz firmemente que ambos os monstros precisam permanecer vivos até que cada pedacinho de informação sobre o maestro seja completamente extraído deles.
As garotas rangem os dentes, mas concordam em se conter se é isso que Light decidiu. Com isso resolvido, Light se vira para Gold e pede a ela para cuidar da recuperação de Hélio, então diz a Nemimu para segui-lo, porque ele vai dar a Kimra e Wart o funeral digno que eles merecem. Assim que ele está prestes a sair, Yanok de repente cai de joelhos, implorando a Light por misericórdia. Ele suplica, insistindo que nada disso foi realmente culpa dele, e que tudo, absolutamente tudo, foi ideia de Quito. Mas Quito retruca na hora, culpando Yanok por absolutamente tudo, dizendo que ele só aceitou porque Yanok prometeu que poderia ajudá-lo a superar seus limites físicos se ele fornecesse cobaias suficientes para os experimentos. Os dois imediatamente começam a discutir, tentando empurrar a culpa um para o outro, até que Light os cala e lança uma única e incisiva pergunta. Na época em que fingiam ser divindades, massacrando e torturando pessoas inocentes como se não fossem nada, algum deles poupou alguém que implorou por sua vida? Quito e Yanok ficam completamente imóveis, porque ambos sabem que nunca pouparam nenhum pingo de misericórdia para nenhuma de suas vítimas, e aquele silêncio pesado diz a Light tudo o que ele precisa saber. Então ele calmamente declara que eles serão tratados exatamente da mesma forma, e não há absolutamente nada que possam fazer para mudar isso. Algum tempo depois, Maya acorda lentamente na estalagem Dega e encontra Light sentado calmamente ao lado de sua cama. Ela pisca e pergunta o que aconteceu, porque a última coisa que ela se lembrava era de estar correndo desesperadamente por sua vida de Quito. Light explica que ele e os outros a alcançaram bem a tempo, pouco antes que os assassinos a pegassem, então a trouxeram de volta em segurança para que ela pudesse se recuperar. Ele também a informa que os ferimentos de Hélio foram tratados e que ele conseguiu se recuperar completamente. Mas quando Maya pergunta nervosamente sobre Gimra e Ward, Light não tem absolutamente nada de bom a dizer. Ele gentilmente lhe entrega uma mecha de cabelo deles e diz que Gimra e Ward ambos morreram devido aos ferimentos antes que ele pudesse alcançá-los a tempo. Maya desaba, completamente esmagada pela perda, embora ainda agradeça a Light do fundo do coração. Sem ele, ela e seu irmão não estariam vivos agora. Light se levanta para sair e dar-lhe espaço para processar tudo, mas ele não consegue se livrar de um leve sentimento de culpa, porque momentos como este o fazem questionar se usar seu poder puramente para a vingança é realmente o caminho certo a seguir. No dia seguinte, Light vai até a Guilda dos Aventureiros para registrar um relatório completo sobre o incidente envolvendo os assassinos e entregar todos os detalhes importantes. Mas ele convenientemente omite a parte sobre ele mesmo ter levado Quito e Yanok embora, claro. Então a guilda ainda acredita que esses dois estão por aí em algum lugar. No que diz respeito à guilda, esses dois ainda estão foragidos. Em reconhecimento às informações que ele forneceu e por salvar duas potenciais vítimas, a guilda concede a Light e sua equipe uma promoção oficial para o rank C, que chique. Depois Light se senta com Maya e Hélio para conversar sobre o que vem a seguir para eles. Quando ele pergunta o que eles planejam fazer, Hélio diz que decidiram se aposentar da vida de aventureiro e retornar à sua cidade natal. Light fica um pouco surpreso e lhes diz que eles provavelmente poderiam encontrar outra equipe para trabalhar. Hélio concorda, mas diz que não seria certo seguir em frente tão rapidamente depois de perder Gimra e Ward. Além disso, eles querem levar o que resta deles para casa para que seus amigos possam ser devidamente enterrados e descansar em paz. Light respeita isso, mas se vira para Maya e pergunta o que ela planeja fazer sobre seus estudos de magia, afinal essa foi a principal razão para ela se tornar uma aventureira em primeiro lugar, para economizar o suficiente e conseguir frequentar a academia. Maya diz que vai se concentrar em aprender sozinha por enquanto, e planeja trabalhar duro para que da próxima vez que cruzar o caminho de Light, ela não seja mais uma iniciante, mas sim uma maga poderosa. Assim que Maya e Hélio saem, Light decide que é hora de retornar ao abismo e verificar as coisas, e quando ele chega, é recebido por Mai e Eli. Ele pede uma atualização e Mai lhe entrega um arquivo resumindo tudo o que eles extraíram do interrogatório de Quito e Yanok. De acordo com as informações, os descendentes de um mastro supostamente sobem de nível muito mais rápido do que as pessoas normais. Há também uma lenda antiga que afirma que se um mastro não for parado, ele poderá eventualmente trazer o fim do mundo, uma catástrofe global. Essa revelação deixa Light curioso sobre o quão poderoso um mastro deve ser para ter o potencial de aniquilar o mundo inteiro sozinho. Mas infelizmente eles não têm mais informações sobre o assunto. As informações que reuniram vieram principalmente de uma conversa que Quito teve com o capitão do Cavaleiro Branco alguns anos atrás. Mesmo depois que ele usou sua magia proibida para extrair as memórias, a maioria delas estava quebrada ou incompleta, deixando-os com apenas meros fragmentos da verdade. Light então pergunta sobre o estado atual de Yanok e Quito, então ele abre um portal para mostrá-lo, e os dois parecem ter sido arrastados por uma miséria absoluta, coitados. Como não há mais nada a extrair deles, Light decide que é hora de se livrar deles para sempre. Ele invoca uma criatura conhecida como Banquete do Homem Morto, e ela consome Quito e Yanok de uma maneira viciosamente grotesca e assustadora. Com esse problema finalmente resolvido, Light se vira para Eli e pergunta como estão indo seus outros preparativos. Ela relata alegremente que tudo está pronto, e ele pode começar sua vingança contra Sasha quando quiser. Mas antes disso, ela quer capturar os Cavaleiros Brancos primeiro, já que cada um deles é supostamente um submaestro, e ela não sabe que tipo de habilidades eles podem ter, o que é um problema.
O vice-capitão deles, Michal, também é noivo de Sasha, então ele sugere que ele seria um refém perfeito, e Light fica genuinamente impressionado com a forma como ela planejou tudo tão minuciosamente e com tanta antecedência. Ao mesmo tempo, lá na nação élfica, Sasha está se divertindo horrores, contando a Michal a história de como ela traiu Light e o fez implorar por sua vida com uma expressão patética e humilhante no rosto. Michal claramente aprecia cada detalhe, chegando a dizer que gostaria muito de ter testemunhado aquilo pessoalmente. Ele uma vez foi em uma missão para aniquilar uma vila humana, e adorou ver os humanos implorando por misericórdia. Ambos riem e se conectam sobre o prazer que sentem ao ver humanos sofrerem, completamente alheios ao fato de que Light está se preparando para devolver o favor por cada dor e humilhação que Sasha já lhe infligiu. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está super animado para o próximo episódio, certifique-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossos resumos diários, tá bom?